Um amigo recente um dia falou pra mim, cara, é muito louco, porque lá na época eu achava, essa mina fala um monte de putaria. Mas aí hoje, revendo, eu me ligo que você não falava putaria nenhuma, você tava sempre tentando dar um norte pra galera, dando várias broncas, vários presta atenção, mas era a linguagem. Penélope Nova foi apresentadora e VJ por mais de uma década, marcada por programas icônicos como o Riff e o Ponto P, que a tornaram uma das figuras mais reconhecidas da TV brasileira. Na minha adolescência, na minha vida, eu era uma pessoa com quem os amigos dividiam a vida e pediam conselho. Eu sempre gostei de tentar me colocar no lugar da pessoa e meio que misturar com o que eu sei. Deve ser por isso que, ao longo dos muitos anos e até hoje, eventualmente, alguém me aborda pra dizer, você é uma psicóloga selvagem. Ao longo dos anos, viveu diferentes fases, da fama intensa ao mergulho profundo no autoconhecimento, cuidando do corpo e da mente. Todos esses anos me levaram, sem querer, a desligar o olhar das pessoas sobre mim. Não é que a opinião das pessoas não importa, mas a opinião das pessoas importa pra elas. No episódio, fala sobre disciplina, treinos, alimentação e a transformação que a levou a adotar a dieta carnívora, que segue há quase 2 anos. Carnívora, ela virou uma chave em mim que ela mudou a minha vida por completo. Teve um dia em que, na minha manhã, eu senti a minha existência diferente. E era como se eu, pela primeira vez na minha vida, observasse os meus problemas com uma distância deles. Uma conversa sobre saúde, evolução pessoal e a coragem de mudar quando tudo pede permanência. Cara, você foi muito famosa, né? Tem gente que se perde nessa parada e tem gente que se perde, mas encontra um caminho. O quanto isso te moldou? Eu normalmente começo com uma pergunta, um hook, mas que você não dá. Uma pergunta o quê? Um hook. Sabe o hook? Ah, sim, um gancho. Um gancho. Eu sempre começo com um gancho, porque o pessoal já assistiu um trailer, já sabe quem você é, mas com você não dá pra fazer isso, né? Aliás, eu acho que vai ser esse episódio vai ser diferente, porque eu acho que vai ser um desafio pra você não conseguir me entrevistar, né? Já começou, né? Já tá sendo. Já cheguei te avisando. Eu sou muito curiosa, Marcelo. Dá pra ver que você é perfeito pro que você sempre fez, né? Ai, que elogio. Dá uma gostoso. carteirada sua. Eu queria que você desse uma carteirada sua. Você contasse assim, porque, cara, eu te falei, né? As pessoas queriam vir aqui te assistir, que trabalham comigo, ficaram... Esse aqui... Eu falei pra ele por que ele não trouxe todo mundo, que espaço-tempo já tá todo mundo sentado aqui. Esse aqui fez terapia ontem, ó, já dando spoiler da vida dele. Esse aqui fez terapia ontem, contou que ele... O que seu terapeuta falou? Ficou maluco. Falou, não é possível, que oportunidade. Ai, gente, que amor. Eu não mereço. Quantos anos, cara, e você tinha programa diário, quantos programas... O que você sabe de estatística do quanto que você apresentou? Muito pouco. Nunca parou pra fazer conta? Eu nunca tive esse interesse. Não? Não. Eu sou um cara de números, eu adoro números. Eu ia dizer agora números. Mas teve mais 2 programas. Eu queria gostar mais de números, minha conta bancária agradeceria. Essa é boa. Mas a verdade é que... Bom, o que eu posso dizer que eu sei, né? Sobre o Ponto P, por exemplo, eu sei que ele foi um programa relativamente curto. Ele teve, o quê? 2003, 4, 5, 6, 7, 5 anos no ar. E a MTV tinha essa coisa que eu acho legal, de não deixar o programa enjoar. Então, cara, isso era muito legal. Muita novidade, né? Eles prezavam por programas isso. Sazonais, na praia. Sim, que o Na Praia era em função de férias, tal, era uma oportunidade. Não, era fantástico. E não era menos inovador, por isso, muito pelo contrário. Mas tinha essa coisa de não enjoar, e o Ponto P também tinha uma razão pela qual eles quiserem encerrar, que era, talvez, eu acho, né? Ninguém me disse isso, assim, tão claramente. Mas era o programa, sempre, todos os anos, ele tava, ou era top 3 ou top 5 de audiência interna, mas ele não tinha um retorno comercial à altura, porque na época sexo ainda era... Hoje seria completamente diferente, né? Por esse lado, sim. Comercial, falando, seria, porque você precisa de patrocínio, né? Sim, o patrocínio
sobraria, mas provavelmente a liberdade que a gente tinha pra falar de sexo daquela maneira, que eu tinha pra falar de sexo daquela maneira também. O que você acha que mudaria hoje, assim? Você acha que você teria... Porque eu lembro, cara, foi mega inovador, né? Porque você é uma pessoa muito expansiva, né? Você falava tudo sem filtro e com esse rostinho, assim, que não se vê. Mas é engraçado porque um amigo recente um dia falou pra mim, falou, cara, é muito louco. Ele é mais jovem, né? E assistia e tal. Eu falei, cara, é muito louco porque lá na época eu adorava, porque, essa mina fala um monte de putaria. Mas aí hoje, revendo, eu me ligo que você não falava putaria nenhuma, você tava sempre tentando dar um norte pra galera, dando várias broncas, vários presta atenção, mas era a linguagem, né? Eu acho que essa era... Eu não posso nem dizer que era a grande sacada, porque isso sou eu, né? O ponto P é, de fato, ele traduzia a minha personalidade fora dali, eu já era, né? Então, na minha adolescência, na minha vida jovem, adulta, eu era uma pessoa para com quem os amigos dividiam a vida e pediam conselho, nesse sentido de, o que você acha que eu faço? Normal, a gente faz isso com todos os amigos, mas eu sempre gostei de tentar me colocar no lugar da pessoa e meio que misturar com o que eu sei. Eu sempre, deve ser por isso que tantos e tantos psicólogos ao longo dos muitos anos e até hoje, eventualmente alguém me aborda para dizer, cara, você... E aí eu aprendi o termo, você é uma psicóloga selvagem. Selvagem? É um termo. Não sabia. Eu também não. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu já gostei do selvagem. O selvagem já tinha me deixado feliz. Falei, eu nem sou, mas enfim. Mas o psicólogo selvagem é aquele que intuitivamente, então é o cara, a pessoa que sem o estudo, sem o aprendizado acadêmico, sem a organização toda, sem o conhecimento, ele tem a essência e consegue agir dentro do que, no caso, a psicologia, a psicanálise se propõe. Eu fui num podcast uma vez sobre psicologia, a mulher falou, você entende muito de psicologia? Eu falei, cara, mas nunca estudei nada. Ela falou, mas você fala sobre coisas que a literatura nos diz. Mas é isso. Deve ser um pouco isso, né? É isso. E o que você faz no Instagram, em algum grau, é exatamente isso. Me diz uma coisa, assim, eu fico... Cara, você foi muito famosa, né? Você foi muito famosa. Isso é uma coisa engraçada, mas aparentemente sim. Aparentemente não, foi famosa pra cacete. Porque eu tenho um amigo, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham com famosos e até hoje, com gente que hoje tem, sei lá, milhões e milhões de seguidores, e esses mesmos amigos dizem, cara, é impressionante o quanto as pessoas te conhecem, e elas me reconhecem, às vezes eu tô no frio, de casaco, de boné, de costas, e alguém ouve a minha voz e para e olha pra trás, e aí meus amigos me contam, então sim. O quanto isso, cara, te moldou? Porque tem gente que se perde nessa parada, sim, e tem gente que se perde, mas encontra um caminho. Eu, cara, vivi coisas na minha juventude que você faz você se perder um pouco, né? Meu pai, uma vez tinha um pouquinho de dinheiro a mais, você já começa a se achar. Ainda tô andando bem, num carro né? foda, ainda, tal. Assim, por um lado, ainda bem que a gente... Porque é isso, é necessário se perder pra forja, se encontrar. né? É o que eu acho, é o que forja, né? Eu também. O quanto isso te forjou e como foi isso pra você? Como foi essa ascensão? Você se achou foda pra caralho? Uma pausa rápida nesse episódio, eu queria te falar o porquê que eu criei a ESB. Eu via que os cursos de gestão e de negócios, eles traziam muita felicidade, mas pouco resultado. Então eu percebi que existia uma oportunidade da gente construir uma categoria diferente de empresas, que nem é uma consultoria tradicional onde você vai gastar centenas de milhares de reais, ou um curso onde você vai ter que aprender e ainda aplicar esse conhecimento no seu negócio. Nós somos o meio termo, onde aqui sim, você vai fazer uma transformação no seu negócio, porque se você está vivendo o caos, você está precisando de método, e o método é o que nós temos de mais eficiente na nossa empresa. Nós temos dezenas de empresários que já passaram pelo nosso programa de aceleração com duração de 6 meses, onde nós implantamos um modelo orientado a dados. Absolutamente tudo que vai ser feito na sua empresa vai gerar resultado. Em média, os nossos clientes recuperam o retorno do investimento em aproximadamente 2 semanas. Se você tiver uma empresa com mais de 5 colaboradores, faturar mais de R$1 milhão por ano, você pode aplicar escaneando o QR Code que aparece na sua tela ou clicando no link que tem na descrição desse episódio. E agora vamos continuar no episódio. Bom, vamos lá.
lá. Eu acho que tem, antes de qualquer coisa, tem um elemento que acabou me moldando sem que antes de eu poder imaginar que algo parecido pudesse acontecer comigo. Meu pai ser o frontman de uma banda que nos anos 80 fez parte de um movimento muito grande. Então, meu pai foi um cara... Quando eu vim para São Paulo, meu pai estava vivendo o auge dessa fama, né? Era 85, 86, 87, 88. Né? O primeiro ano que eu morei aqui foi 87, 8ª série. Uhum. Então, eu era filha do vocalista do Camisa de Vênus, né? Então eu lembro que, por exemplo, uma coisa que eu pedia pro meu pai fazer, que ele me levava na escola e me buscava na escola, e eu rapidamente percebi que eu queria que ninguém soubesse que eu era filha do meu pai, porque isso provavelmente faria com que pessoas tivessem um interesse em se relacionar comigo, que não alguma identificação comigo. Com você. E eu lembro de pedir isso pra ele, né? E aí, eu acho que eu também já tinha essa visão, eu aposto que eu já tinha essa visão, por conta do que meu pai acabou passando pra mim ao longo dos anos. Meu pai era um outsider no próprio meio. Meu pai, pra falar um português bem eloquente, ele sempre cagou para o fato dele ser um cara conhecido e de eventualmente ele ter acesso a pessoas conhecidas. Meu pai nunca buscou isso nunca foi a medida de sucesso dele, nem um objetivo de realização dele, muito pelo contrário. O meu pai hoje ainda está na ativa, o velho vai fazer agora, já fez 70, ele é de 51, então são 74. Uau. E o último show que eu fui dele, ele se move no palco de um jeito e as músicas estão tão viscerais, e aí ele tem a carreira solo e ainda um projeto com o baixista original do Camisa de Vênus, então também tem o Camisa de Vênus. E é tipo, cara, o velho não para e ele tá insuportável, e a pandemia trouxe uma injeção novamente de revolta na medida pra ele, assim. E, enfim, então assim, ter visto meu pai, a relação dele com a fama, antes de mais nada, sem que eu pensasse, certamente. Já foi te moldando. Não, definiu em grande parte. Daí tem uma outra coisa que, lógico, ninguém pode pensar sobre isso, mas foi uma coisa que um dia caiu a ficha na minha cabeça. Que é, como eu comecei a me tatuar aos 18 anos, numa época onde não havia nem tantas pessoas tatuadas, muito menos mulheres muito tatuadas, eu tive que lidar com o olhar das outras pessoas com muita frequência sobre mim, muito antes de eu trabalhar na MTV. E junto com isso, eu também já fiquei careca nessa época, aí pintava o cabelo de cor de rosa, e aí assim... sovaco nunca foi peludo, tá? Não, algumas Você coisas sempre teve essa essência artística? É um jeito de colocar, mas eu acho que é próprio da juventude, da adolescência e, consequentemente, da juventude, você querer se diferenciar. E acredite, naquela época era diferente. Tinha o fato de que meu pai também ficou me negando fazer, coisa que eu agradeço a ele até hoje, mas assim, não adiantou muito. Não adiantou muito, né, digamos assim, né? Porque eu realmente gosto de tatuagem e é algo que é um diário pra mim, eu tenho uma relação muito positiva até hoje, porém eu conheço pessoas, mulheres também, não só, mas que também são tão tatuadas como eu e que mais tarde, né, tipo na mesma idade que eu tô agora, se questionaram um pouco, não como arrependimento e não, mas não sei se eu teria feito. Tô falando só pra ilustrar. E a minha relação, que pelo menos até hoje, com 52, eu ainda não passei perto. Eu gosto muito das minhas tatuagens. Eu tive um pesadelo uma vez onde eu tava, sabe aqueles POVs que você tem em sonho? Sim, que era o meu próprio ponto de vista de mim. Eu tava nua correndo na praia e aí eu uma hora na corrida, eu lembro de ver meus braços e eles estavam sem tatuagem e foi um choque que eu acordei. E Sério? É por isso que eu lembro desse pesadelo. Então assim, esse dia foi massa, eu falei, cara, eu realmente gosto das minhas tatuagens. Mas tudo pra dizer que então, não só pelas tatus, mas também, eu fui uma pessoa, eu trabalhei no Iguatemi com
uns 20 anos de idade, eu já tinha umas 9 tatus. E o cabelo rosa-choque, aí no outro dia tava descolorido, aí tava careca, máquina meio. Nossa. Então tinha umas coisas do tipo, sei lá, a cliente Iguatemi padrão, vir andando no corredor, mesmo corredor onde eu tava, sei lá, indo ao toalete, e as pessoas faziam isso com uma naturalidade que elas não percebiam. Ah, sei lá, 15 metros de mim, assim, ó. Medindo. Não, e desaprovando a cabeça assim. Chegar ao ponto da pessoa mandar um cruz credo do meu lado, sabe? Tipo... Te incomodava? Não, na verdade, quando era muito mal educado, como nessa situação, os seguranças do Iguatemi da época devem lembrar de mim, não por causa do ponto P, mas por causa de coisas como essa. Aí a pessoa chega do meu lado, eu já tô com o plano. Aí no meu lado mandou um cruz credo, só levou um... E aí... Você mandava um desse? Nossa, e aí tipo, pulo, congela, porque daí eu também já chego bem perto e fico... Meu Deus! E aí a pessoa tipo... Sabe? E até ela sair e eu esperar sair. Traumatizada até hoje. Tem a história de quando eu tava careca. Essa eu já contei, mas dessa mulher no banheiro também, enfim, me reprovando no banheiro, no espelho, eu vendo, e eu careca, e ela... Aí quando eu saí, fiz xixi, ela também. Quando eu fui lavar a mão, estavam todas as pias cheias. Meu anjo da guarda avisou, falou, vai que é tua. Eu falei, então, já que você deixou pra mim, caiu do meu lado. E aí eu comecei a tratá-la muito bem. E ela no início reticente, passei o papelzinho pra ela secar a mão, que eu tava entre ela e o papel, na época tinha papel. E aí quando ela foi sair, eu falei, ai, desculpa, eu não pude deixar de notar, você ficou olhando, né? Ela, não, mas... Não, só para que a senhora entenda, é muito difícil para mim. Eu tenho leucemia. E aí, mano, ela ficou uns 8 minutos. Uau! Essa mulher chorou. Ela disse que ela ia rezar por mim. E eu disse coisas maravilhosas como... Eu entendo, sabe? Por exemplo, eu que tô sempre aqui fazendo compras. Sabe? Essa coisa de ter, sabe? Bolsas grifadas. De você ter um carro importado. Sabe? Um chaveiro... Hoje eu pergunto assim, sabe, qual que é o real valor da vida? Mas e ela, eu vou rezar por você. E eu pegava, segurei a mão dela. Fica em paz, querida, uma coisa eu te garanto. Eu vou sair dessa, obrigada. Desmoronou. Mas assim, você não tá entendendo. Ó, te digo mais, acho que eu nunca mais vou deixar meu cabelo crescer. Porque, né, algumas coisas, essa é a lição que eu levo, assim, né, a aparência. Meu Deus. Foi embora, eu voltei pro trabalho, tipo... Então acho que sim, eu sempre fui um pouco psicóloga. Caraca, mandou muito. Uma baita atriz também, eu me né? divertia. Então, o olhar das pessoas, fato é que todos esses anos me levaram, sem querer, a desligar o olhar das pessoas sobre mim. Uhum. E eu, de fato, fiz isso. Porque era muito e era natural. Eu não me incomodava, eu nunca me incomodei. Mas eu não podia ficar nessa expectativa de que tem alguém me olhando. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que tá achando bonito? Será que quer perguntar alguma coisa? Porque também tem isso, a pessoa acha bonito. Quer saber, dói, não dói? Eu tava pensando em fazer uma. Você conhece um tatuador? São tantas as possibilidades. E eu acho que isso criou uma identidade, especialmente naquela época, porque era muito distinto. E eu acho que um desses elementos é dessa sua distinção de não ser mais do mesmo, de não ser manada, né? De você, cara, ter uma identidade muito particular, né? Você sabe que nos meus 14 anos havia a revista Capricho. E era bem um momento, 14, 15, né? 12, 13, 14, 15, 16, enfim, na minha adolescência. E era um momento onde a revista Capricho, lógico, ainda modelos e tal, mas surge a Vendramini, ela era baixinha. Lembro. Então começou a rolar aquela distinção de modelo, do que seria uma modelo de passarela, necessariamente muito alta, até mais magra e tal, para uma modelo comercial, né? E isso, em algum grau, já era uma aproximação da realidade. E eu lembro, isso é muito louco, porque eu lembro uma dessas coisas que me marcou, foi talvez a única vez que eu tenha desejado ser conhecida, porque o que eu queria era ser uma evidência de que havia algo ainda mais legal para você ser do que beleza padrão. Sem negar vários aspectos estéticos, porque cara, é isso. Tatuagem é estética, né? Então eu tenho a minha medida de vaidade e eu acho importante, porque eu acho que
vaidade está diretamente relacionada com autoestima. Você não pode querer achar que você é linda se você não se cuida. Então, para mim, pelo menos na minha opinião. Então, mas não era sobre o padrão, né? E eu acho que o padrão, ele existe por uma razão, né? Eu não tenho nenhum problema com o padrão. Mas quando você é, e tudo bem, ele deve ter seus desafios, eu suspeito que haja vários, mas o não ser, nessa minha época, eu cresci com a ideia de que, e eu ainda acho, que não ser padrão me parece mais legal, assim, me desperta mais, é mais interessante pra mim. Cara, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque ser você. Mas isso pra todos nós. Pra todo mundo. Então, sim. É que você conseguiu fazer isso de um jeito onde você, cara, tô cagando pras pessoas. E leva muito tempo para as pessoas acordarem e entenderem que eu não preciso mais estar seguindo o que os outros estão seguindo, né? Sem dúvida. E na verdade, eu falo, né? Tá cagando, fica agressivo e é uma questão até, assim, de marketing, né? É na intenção de chocar para marcar. Mas a verdade é que não, eu não tô cagando, né? Eu tenho maior interesse em pessoas. Quando a gente começou a conversa, você falou que seria difícil e tal. Aí você falou, o que você diria de você, né? Eu falei, eu sou muito curiosa. E o que eu ia acrescentar eu tenho curiosidade sobre as coisas, sobre os fatos, eu tenho curiosidade sobre tudo. Mas eu tenho muito interesse nas diferenças das pessoas. Então, quando eu digo, eu acho que a gente tem que cagar para a opinião alheia, é só no sentido de que não é que a opinião das pessoas não importa, ela importa, mas a opinião das pessoas importa para elas. Aí, a opinião das pessoas as pessoas cuja opinião vai ter importância para mim são as pessoas de quem eu gosto, as pessoas que eu conheço, as que eu respeito, as que por uma ou muitas razões a importância daquela opinião existe. Mas qualquer pessoa, e eu não tenho um problema, meu pai tem uma frase que meu pai não quero ser Caetano, né? Tipo, Deus me livre de ser Caetano, no sentido, e é engraçado, porque de novo, né? Pode ser tirada de contexto, mas a intenção é quem quer ser unanimidade? Exatamente isso. Você teve um momento que você entra, eu vou dizer fisiculturismo, porque você tava, você tava absurda, né? Quando você começou, assim, que ano que foi isso, assim, que você começou a treinar enlouquecidamente? Isso é uma coisa muito doida, porque vamos lá, eu fui uma adolescente cheinha, eu já falei isso várias vezes, eu fui uma adolescente, cheinha, né? Eu era disforme, e eu também já falei, mas tenho que repetir para contexto, eu tenho 3 frustrações que eu trago desde a infância, tendo nascido na década de 70 em Salvador. Uma delas, eu queria muito patinar no gelo. Lá em Salvador não tinha pista de patinação. Imagina. Tá, aí a outra coisa, eu queria muito tocar harpa. Tocar harpa? Pois é, né? Tipo, mas eu queria muito tocar harpa e eu queria muito fazer ginástica olímpica. Ginástica olímpica era um esporte que, desde a minha infância, eu não consigo lembrar quando, mas desde que eu me lembro de ser gente, eu gostava de, sei lá, ir lá ligar a TV no domingo, esporte espetacular. Eu queria, assim, se tinha Olimpíada, qual era o que me fazia o olho brilhar. Então eu sempre tive uma ligação com alguns esportes, um interesse, né? E eu queria muito fazer ginástica olímpica e não tinha nada parecido. Então eu deduzo que talvez daí, né, eu suspeito que desde então ali tenha surgido o meu desejo de ter um corpo atlético. Porque voltando, só mencionando aí, eu não queria ser padrão, era isso, eu não queria ter o corpo da modelo, eu não queria ser magérrima, não era isso. E aí tinha a Madonna, né, começa a ter a Madonna de pano de fundo ali dos meus 12 pra frente, onde no clipe de Cherish, por exemplo, ela com aquele braço que ela faz assim na praia, e você olha, meu Deus, eu quero esse bíceps. Então, eu sempre quis, na década de 90, eu fui a louca, no início, né, final dos 80, início, nos anos 90, quando eu treinei na companhia atlética por um tempo, era a época da aeróbica.
Então eu era a adolescente que o professor botava pra puxar corrida dia sim, dia também, porque eu tava lá todo dia, eu fazia não sei quantas aulas, eu fazia 1000 abdominais por dia no telhado Então assim, eu realmente queria ter um corpo atlético. Tendo dito isso, obviamente, quando eu mudei pra São Paulo, querendo emagrecer, me levaram onde? No endócrino. Tinha algo errado com os meus hormônios? Não. Mas era o que se fazia na época. E aí aquela contagem linda de caloria idiota, que você podia comer meio pão francês sem miolo com margarina, com suco de laranja ou leite desnatado, enfim. Tá. Te esmagaram, te espremeram. Não, e não vai adiantar. Pois Você vai tudo perder errado. massa magra. Tá, mas era o que se sabia na época. Eu não, como eu disse, muito curiosa, e aí também meus amigos dizem, eu não me vejo assim. Hoje em dia eu sou obrigada a reconhecer, mas não é algo que eu diria de mim, que eu sou muito determinada, mas eu sou, né, eu sou muito disciplinada. Disciplina, mas foi uma escolha, né? Mas enfim, eu nunca deixei, apesar de não ter conseguido, eu nunca deixei de tentar. Então, desde então eu vou à academia, eu tenho essa sorte de gostar de academia. Imagina, eu fui pra academia ainda em Salvador, antes de mudar pra cá. Pô, super Ninguém cedo. na minha casa ia pra academia, eu fazia ginástica. Eu ia fazer, sabe aquela ginástica feminina? Sei. Eu ia pra academia, às vezes antes da escola. A professora me botava pra fazer os exercícios. Eu queria encontrar essa mulher hoje. Porque sem carga, sem caneleira, sem nada, sabe? Porque eu tinha 12 anos e eu tava ali. Meio funcional. Meio isso, mexe aí, né? Então eu sempre gostei de academia. Com 15, 16, eu já engrenei. Então, falei que eu trabalhei no Iguatemi. Eu parava antes, meu Uninho, o Átila, o rei dos Unos, e ia pra minha academia. Então, assim, treinar, sempre gostei. Fazer regime, sempre fiz. E aí, caí naquelas coisas. Eu tive, inclusive, uma experiência ruim com a cetogênica nessa época, que fez com que eu nunca mais considerasse fazer uma cetogênica até recentemente. A dieta da USP, que era a dieta do doutorado, era a dieta de Atkins. Do Atkins. Né? Que também é cetogênica, mas não é, porque tem um monte de fruta. Então, mas eu fiz, eu não suportava brócolis. Eu odiava mamão. Meio-dia, o dia inteiro só comendo mamão. Ave Maria. Então, a disciplina, tudo eu fiz. Quando, com o início da internet, o avancinho ali, eu descobri na Amazon o livro do cara da EAS, como que é? Body for Life. Eu vi o resumo, vou importar. Comprei esse livro chegou e ali eu descobri conceitos que eu nunca tinha encontrado ninguém aqui, porque nessa época eu já tinha, não, ainda não. Depois disso que eu esbarrei num bom nutricionista que reforçou, né, que validou aquilo que eu li no livro. Mas conceitos como carboidrato de índice glicêmico mais baixo, ou um aumento de ingestão proteica e o porquê. Então ali era basicamente alimentação que falava no livro. Era um programa de 12 semanas, eles tinham aquele shake shake de substituição de refeição, o Myoplex. Sim. E aí não era pra vender, também era, mas tinha um ensinamento ali, o cara que escreveu, ele fez a companhia. E aí, na sequência, eu ainda descobri o primeiro importador da EAS aqui. Eu enchi tanto o saco desse cara, porque não tinha loja, não tinha nada. Você acredita que esse cara, por uns 6 meses, ele me ligava quando ele recebia o estoque e ele me vendia só pra mim, porque de tanto que eu queria? Nossa. Então assim, aí, beleza. Nessa época eu virei VJ. Foi nessa época. Eu já tinha o interesse, né? E quando eu comecei a apresentar o RIF, eu até dei uma emagrecida de coração partido um pouco tempo depois, fiquei bem magra, mas eu já treinava. E aí eu encontrei um treinador na academia que eu treinava na época, o Bambam, um querido. Cara, porque eu sempre gostei de treinar pesado. É o que eu falei, eu gostava da musculação. Você quer comer os pesos e tal? E aí eu falei, bom, eu gosto. Você tem que fazer dieta de fisiculturismo. E ali... Foi ele que virou a chave. Ele começou a me botar nesse caminho. Aí, enfim, outras coisas acabaram me trazendo um determinado nutricionista, que hoje não mora mais aqui no Brasil, que eu adoro, que é um querido, que é o Marcelo Ferro. Ele mora na gringa hoje. Ele tinha competido em fisiculturismo, mas aí já estava naquela de, não, vamos tentar melhorar, né, a questão vamos priorizar mais a saúde do que... Mas ele era uma fonte de orientações para mim. E na época eu comecei a trabalhar e eu pude ir em alguns profissionais renomados da área. Então ali se criou um cenário
Aí eu conheci o Fernando Marques, né? Que na época abriu a academia. O Fê é meu amigão. Eu adoro ele, adoro a Andréia, enfim. Essa galera tava nesse entorno. Imagina, era 2003, eu assinava Flex. Uau. Tipo, você entendeu? Caramba. Em 2005 eu fui pro Olímpia. É mesmo? Eu fui ver o Olímpia em 2005. Eu tenho a jaquetinha oficial. Pá. Então, que é uma coisa muito antes mesmo, né? Antes de estourar, né? Porque agora tá estouradíssimo. Estourou aquela época ali que a Graciane passa a ser conhecida pela questão fitness. A própria, a Gabriela. Verdade. Né? Essa galera surge quando eu tava escrevendo, tentando fazer andar o Acredita Bonita. Porque eu era, por incrível que me parecesse na época, eu não me via desse jeito, mas eu era uma representante disso ali, em 2012. Porque a minha mudança de shape, ela começa em 2004, e aí ela vai. Aí imagina, o ponto P começou em 2003. Então era o ponto P 2004, 2005, 2006, 2007. Foi junto, né? E eu tinha um programa uma época lá na MTV que era... Como é que era o nome daquele programa da reunião de VJs? Era segunda-feira à noite, eu nunca vou esquecer. Era 7 da noite, acabava às 8, era 8, acabava às 9. Eu morava do lado da MTV. Então eu ficava difícil de eu dizer não vou quase toda semana, porque eu ficava muito perto. E tinha uma época que eu tava fazendo fase final de dieta, porque eu só não competi, mas eu cheguei a me preparar como pra campeonato 2 vezes. Então eu levava um galão de 5 litros de água, e aí parava e gol, 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 no meio do programa ao vivo, Deus. né? Quem é esse ET? Porque eu vivi tudo isso, inclusive foi nessa época que eu optei por fazer o uso de ergogênico. Sempre. Você divulgou isso? Você não, porque, assim, nenhum problema, tanto é que tô falando agora, mas eu acho que a internet nessa hora, ela possibilita que você seja ainda mais verdadeiro do que você ter que estar à mercê de algum veículo que tenha interesse em dizer, e aí tirar de contexto, fica muito fácil. Então, eu tinha um cuidado, eu nunca neguei, né? Eu também não incentivaria, porque há diversos riscos, então acho que tem uma questão de muita responsabilidade para você fazer. Eu sempre procurei fazer da maneira menos pior possível, então dieta antes, dieta durante, dieta depois, e foram poucas vezes. Agora, eu acho esse processo que você conta, eu acho que todo mundo que já entrou no fisiculturismo passou, porque existe um quebra-cabeça que precisa se encaixar, que não adianta treinar só forte. Porque o gostosinho é o treino. O gostosinho é maravilhoso, treino forte, pesado. Cara, mas se não tiver a alimentação, não vira. Se tiver só a alimentação e não tiver o treino, não vira. São muitos elementos. Eu acho que a gente leva uma vida para chegar nesse ponto, né? Bom, eu acho que dependendo de quem tá no entorno, você pode aprender mais rápido ou você pode demorar mais, né? Acho que ficou muito mais fácil hoje, muito, porque tem o alcance, né? O próprio mercado fitness no Brasil, ele explodiu como talvez em nenhum outro lugar do mundo, né? É muito grande, é gigante, maiores, se não o maior, é um dos maiores. É recente, mas aí você tem vários expoentes e você tem a internet que aumenta ainda mais esse alcance e tal. Mas sim, acho que a lição é: o que é para fulano não é, o que é de Beltrano, Cicrano, não necessariamente é para você. E aí mas é isso, você pode aprender pelo exemplo em alguma medida, mas o seu aprendizado é você que constrói. Que eu vivi essa época, então, cara, assim, Que idade você tem? Eu vou fazer 44 agora. Então, naquela época, eu também li os blogs dos fisiculturistas. Sim. E eu li as dietas deles. Mas uma coisa é você saber o que fazer, outra coisa é você praticar. Porque a disciplina, ela vai sendo construída ao longo da vida. Sim. Cara, você treina forte. Cara, o que é treinar forte, né? Hoje, cara, eu tava fazendo fisioterapia porque eu até hoje tenho um movimento errado, que eu não ativo direito as costas. Postura é muito importante. Cara, isso tem uma coisa que o fisiculturista da época, o original, não vou falar do Arnold e tal, não sei como era, mas assim, aqui no Brasil, ali a galera, né, tipo, que ia pra cima, eu pelo menos, nunca ninguém chegou pra mim e falou: escuta, essa contração aqui da sua cintura escapular, ela vai se fazer importante, tenta relaxar o seu trapézio, tipo, nunca, né, quando eu fui fazer, então, eu acho que nessa hora o funcional, porque o funcional não é novidade, ele só foi revisitado, né, e aí resgatado, mas aí tem uma questão que pelo menos a maioria dos profissionais tem esse olhar. Eu acho que hoje a galera que também estuda musculação
tem um cuidado maior com essas questões, né? Então, eu acho que não precisa ser assim, mas aí é a gente brasileiro descobrindo o fitness e aprendendo como grupo também, né? Mas também tem uma outra dificuldade nessa questão específica, que é, como você tem variação, né, de intensidade, carga é uma intensidade. A gente, quando é moleque, gosta da parada, você acha que carga é a intensidade, mas não é. E aí, os próprios fisiculturistas do Olímpia, eu vi essa mudança, né, desde o Coleman que se arrebentou, aí uma galera de uma geração 2, 3 depois dele, que prioriza, e mesmo na época dele já tinha a galera que preferia fadigar com o número de repetições, e aí tem o debate, mas não fica tão grande, e aí é divertido, né, porque é sobre entender que há mais de um caminho que te leva a Roma, e eventualmente aproveite enquanto você puder seguir o caminho que te parece mais legal numa época. É bom saber que quando não der mais pra você agachar, levando, que nem eu, telefonada na orelha, porque eu queria agachar com 120 quilos, e eu tinha que convencer o cara a me dar um telefone na orelha comigo gritando, eu não posso mais, mas tudo bem, não é por isso que eu não vou treinar, e não dá pra treinar pesado, né? Tem muitas maneiras de tornar o treino difícil. Velocidade de execução tem um monte. Exatamente, e eu acho que muitas variáveis, né? A gente fala da alimentação e do treino, mas cara, tá falando da água, o sal que você fala que usa, são tantos a suplementação hoje em dia, na hora que você entra em ergogênico, então o mundo fica infinito, né? Mas eu acho que não, eu acho que muitas pessoas que já fizeram esse teste falam assim, eu vou usar a parada, e aí usa a parada, se não tá com os outros elementos alinhados, não sai do lugar. E esse é o grande risco, porque de maneira geral, o ganho de massa obviamente fica mais fácil, só que olhar para o lado bom da coisa é sempre muito mais legal, mas é muito irresponsável, porque junto com os ganhos você tem as perdas. Então, não é sobre, deve usar, não deve usar, mas se for usar, quando vai usar? Quem vai usar? Que idade? Eu acho criminoso você prescrever para um moleque de 18 anos que tá explodindo de testosterona. Deve tomar testosterona, cara, você, por favor, não. Né? Agora sim, depois dos 35, tua produção vai, ainda assim você pode só experimentar. Eu tenho essa facilidade, eu costumo dizer, e isso é uma sorte, né? Eu não tenho nenhum gatilho para nenhuma adição. E eu fui entendendo isso ao longo da vida. Óbvio, da minha perspectiva, se eu fosse me centrar o mundo e tomar o mundo por mim, não dá pra entender como é que pessoas têm vícios. Demorou um tempo até eu entender o próprio conceito de vício, que no início você só associa vício. Você vai associar vício a quê? A substâncias proibidas. Um viciado é droga, sacou? Também, mas não só. Açúcar é vício, enfim, sexo é vício, pode ser, né? Tudo isso pode ser. Então, com o tempo eu fui entendendo que eu tenho a sorte mesmo de não ter gatilho. Eu nunca passei perto de me viciar em nada, né? Não era, os problemas que eu tive foram de comportamento, de outras fragilidades, mas não de vício. Então é uma benção. Só que aí é uma benção. Hoje tá, com o contexto que a gente vive, meu Mas Deus. Pra mim era muito natural que a curiosidade de experimentar, a decisão de experimentar. Por quê? Então, o que eu vou buscar? Eu quero, mas como? Da melhor maneira. Qual a melhor maneira? Cercada dos melhores profissionais. Como? Tendo feito todos os exames. E a alimentação? Tem que preparar antes, tem que segurar o durante, tem que ser o depois. E é por um tempo, então é meio um game, é uma prova, né? Então eu vou conseguir. E o aprendizado que eu ganhei disso, da minha relação com alimento, ela sai daquela questão emocional ao longo de muitos anos, né? Leva tempo, né? Leva, porque ninguém te diz, né, que em grande parte tem o seu aspecto da sua relação emocional, o que aquele chocolate, aquele pãozinho com manteiga, seja o que for, o que aquilo te traz de memória afetiva que é inconsciente, às vezes ultrapassa, ela vem pro consciente. Sim. Mas tem o outro aspecto, que é irmão, não é você que é um fracassado porque você tem que comer a caixa inteira daquele chocolate porcaria. Não, o treco é feito, ele foi engenhado, ele foi desenhado para te impossibilitar resistir.
Ué, é real? Então, assim, a decisão tá no vou ceder, se vai ceder, porque aquele dia, aquela hora, tá, não se culpe depois, ou pelo menos não imediatamente depois. Amanhã, se acordou arrependido, fala, cara, eu não posso, na próxima eu vou suportar mais. Então eu cheguei a absurdos do tipo, eu tinha 2 quadros de cortiça, e aí eu assinei, quando eu voltei do Olímpia, eu descobri que na gringa tinha uma revista feminina, indo pro fitness, que seria legal. parecida com as nossas aqui, mas com viés de... já tinha atletas também, não só, mas dava espaço, que era a Oxygen. E aí eu assinei, dei um jeito de assinar a Oxygen e de receber aqui no Brasil. E aí eu cortava imagens, a página da mina, tipo, da atleta, que eu achava que tinha um físico mais lindo, e eu misturava com frases nesses 2 quadros. Eu tenho foto desses quadros, é muito legal. Demais. Tem umas frases assim, pequenos furos afundam grandes navios. Ai, eu amo. E eu lembro, tipo, tem a foto da Andréia, a Andréia, mulher do Fernando, sim. Eu tinha uma foto dela. Porque ela tem uma genética que, meu Deus, né? Mas enfim, ainda assim era um exemplo próximo. E a filha da mãe chegava lá na First, uns dias falava, vamos treinar ombro comigo. E eu, mas como? E aí ela me dava as cargas dela e eu tipo, meu Deus. E eu tinha que me virar e eu amava, porque eu gostava do desafio, eu aprendia e aplicava o que dava pra mim. E eu fui entendendo que era... no dia a dia, tinha todo mês o quadrinho com todos os dias do mês, e aí se eu terminava o dia e não tinha furado, era um check verde, e se eu tinha furado, era um X vermelho. Isso todo dia? Todo dia. Todo dia. Então, assim, eu de algum jeito eu gamifiquei, eu entendia que era o tempo, eu me dedicava o máximo quando eu podia. Eu cheguei nessas dietas de não poder beber um pouquinho, né, numa situação... Ou às vezes de estar na larica do doce mesmo e falar, cara, eu preciso de doce. Eu pegava um hidratante da Victoria's Secret de baunilha e eu me entupia dele, da cabeça aos pés. Tomava um banho antes de dormir e me entupia, ficava em pé, esperava secar um pouco. Eu manchei inúmeros jogos de cama, porque ficavam todos amarelos. Para eu poder dormir, na hora de eu me mexer, eu senti o cheiro de doce pra não comer. Meu, eu lembrei de um fisiculturista aí na academia, que ele tava contando uma história de passar fome, assim, ele falou, cara, fiquei preocupado, porque ontem eu sonhei que tocava a campainha da minha casa, e era um cara, acho que era meio um mendigo, assim, ele tava todo estrupiado, todo sangrando, machucado, e ele me oferecia uma coxinha e eu comia a coxinha. Olha o grau. Olha o nível, da psicose do indivíduo, né? Eu compreendo, eu já passei por isso. Sabe que, assim, eu não sei se você sentiu isso, a minha maturidade emocional teve que vir acompanhada desse crescimento. Porque assim, eu acho que é quase assim, cara, se você não tiver autoconhecimento, você não vai conseguir fazer uma dieta, né? Claro, de verdade, não, você vai conseguir fazer sofrendo, porque tem esse lance, assim, eu acho que tem um ponto que é meio óbvio, mas ele precisa ser dito. Tudo meio que tem 2 lados, né? Então, qual é o objetivo? O objetivo é o resultado. Então, se você foca no momento, você vai perder o objetivo de vista. E ok se você fizer. Mas a hora que você consegue suportar, o orgulho, para usar uma palavra que também, enfim, mas isso é o verdadeiro empoderamento, né? Você sentir que se você quiser e for importante para você, você é capaz de fazer uma escolha consciente e comprometida com você mesmo. Porque se o foco estiver aí, fica bem mais difícil você ceder. Bem mais. E isso ninguém... Cara, podem tirar tudo de você, mas isso ninguém tira. É isso que eu acho que as pessoas não entendem, cara. Porque elas me perguntam assim, o que é o gelo? Por que você faz o gelo? E não é o gelo, porque o gelo é uma prática. Da mesma forma que o treino é uma prática. Dias que deve ser a pior coisa que te acontece. Você fala, por que eu vou fazer isso? Mas é porque eu me comprometi. Exato. E tipo, cara, isso não transfere pra vida inteira? Claro. Isso transfere pra todos os pilares da vida? Não, e te muda. É muito louco, porque isso é recente pra mim, aí cada um tem a sua história. Eu acho que tem várias lições. Este aprendizado chegou para mim através de
vários caminhos, assuntos, né? Então a gente tá aqui falando da dieta, do treino, certamente foi um deles, mas outras coisas me trouxeram para este lugar. Inclusive, a alimentação que eu faço hoje, eu consigo fazer um link direto. Porque enquanto a gente estava falando, eu pensei em dizer uma coisa. Vou colocar agora e depois a gente elabora melhor, mas só para não perder. Tem uma coisa dessa dieta, que é a dieta a dieta padrão, a dieta que usa carboidrato como fonte de energia e que suprime gordura, porque num cenário onde tem carboidrato, essa gordura vai ser armazenada. E ninguém me disse isso com essa clareza antes. Que fica de fora e que eu acho que é muito importante colocar. Quando você não come carboidrato e come gordura, o que é fome? Muda completamente. Não é muda, é some, né? Muda porque, tipo, realmente desaparece. Então, eu brinco, as pessoas... Você fica muito saciado, né? Eu sinto muito isso. A saciedade tem nome, esse nome é gordura. E saciedade não é cheio, tem dono. né? Não, não é é saciado. cheio, você fica bem, cara, você fica bem. E é aquela coisa que você... Quando você tá comendo a gordura e ela tá saborosa, é porque o corpo ainda... E é na hora que você tá comendo. Aí quando você já comeu a gordura suficiente e começa a ultrapassar, é na hora que você tá comendo na mesma refeição, 1 minuto, 2 minutos. Durante ali, você fala... Ai, o gosto muda e é o entendimento de... Não tá... É como se o corpo impedisse a sua cabeça de ser guloso. Aí, ó, começou a dar ruim, parou. Então, assim, primeiro, isso precisa ser dito, porque foi uma das minhas maiores descobertas nesses últimos 2 anos. Aquele desespero que todo mundo que faz dieta de verdade passa, e todo mundo que faz dieta de verdade passa, que é um desespero que, tipo, é de 2 em 2, 2h30, e você vira um monstro. Isso tem uma razão pura e simples, e é uma só. É carboidrato, é hipoglicemia. É isso. Se você se dispuser a mudar seu metabolismo energético e trocar carboidrato por gordura, isso... Aí a gente pode falar sobre o que acontece, mas isso nunca mais vai acontecer. Você tá, então, quase 2 anos fazendo dieta carnívora. Mas 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Mas antes, por quê? Como é que a dieta carnívora chega na sua vida? Vamos para esse lugar, então. Vamos lá. Eu descobri a dieta carnívora. Eu ainda... Bom, como resumir tudo? Deixa eu organizar melhor para tentar ser mais objetiva possível. A dieta carnívora, ela chega... Como eu te falei, né? A dieta carnívora, ela é uma dieta cetogênica, ela é a cetogênica mais restrita, né? A mais extrema de todas. E eu tinha tido uma experiência com a dieta cetogênica, ou eu achava que eu tinha tido. Porque o que eu não fiz quando eu fiz cetogênica, nas 2 vezes que eu fiz cetogênica na vida? Momentos bem distantes um do outro. Eu nem sabia que era cetogênica, e o outro eu entendi, mas eu não tinha o domínio do conceito. Então eu tentei fazer a dieta. Mas a gordura vinha de azeite. E aí... Ou de castanha. Pois é, a gente comia muito castanha naquela época. E aí, não tem como você ter 70%, 60% que seja das suas calorias oriundas de gordura se você tá usando como fonte de gordura somente azeite e castanha e um abacate. Não vai rolar. E como a ideia da demonização da gordura saturada, da gordura animal ainda era muito presente... Era o único caminho que eu conseguia entender, então foi o único caminho. Eu tentei e, na minha experiência, aquilo não foi pra mim. E eu nunca mais considerei. Nunca mais olhei. E, infelizmente, eu não tinha informação suficiente sobre fisiologia. Eu não tinha repertório para questionar o que eu tinha feito de errado, então não podia entender. Eu apenas descartei o tipo de dieta, sacou? E aí, nunca mais olhei. Porém, corta, normal. Eu aí entrei na menopausa ali eu entrei no climatério com uns 47 anos, e a minha jornada pelo climatério, pela menopausa, ela foi cheia de altos e baixos. Eu fiz um Reels no mês passado, e ele teve, assim, aqueles Reels que... Estoura. Sabe? Chega em muita gente. Sobre isso? Eu fiz eu brinco, eu falo, vou fazer um resumeno, que é tipo o resumo da minha menopausa. E aí eu ali conto, né?
Mas desde, tipo, a primeira vez, eu acabei não sabendo o que estava fazendo, usando gestrinona, chip da beleza, aí rapidamente, ainda bem, deu errado, porque a implante rejeitou, e aí eu fiquei assustada, falei, cara, aí fui me informar melhor, aí falei, o que eu tô fazendo? Tá, aí meio traumatizada, não vou usar nada, vou encarar, vou ver qual é, eu vou segurar. Até uma noite que eu tive 18 fogachos. Caceta, durante a noite? Eu contei. Tipo, acordando... Não, quem dormiu? Nem conseguiu dormir. Não, cara, uau! Assim. E aí eu levantei, né? Isso foi no começo? Isso foi o quê? 1 ano e meio depois, né? Porque, não, acho que 2 anos depois. Tipo, primeiro eu entrei, aí esse primeiro tempo que eu fiz o implante deve ter dado quase 1 ano. Aí eu fiquei 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. Fui fazer acupuntura, descobri que existe acupuntura pra melhora de sintoma e gera. O Newton, que virou meu amigo, o cara me fazia ir até Santo André. Mas eu ia uma vez por semana, porque deu resultado, sacou? Sim, e aí assim, toma chá de amora. E eu tava nessa, até essa noite, e ali eu falei, cara, não, peraí. Será? Aí acontece uma outra coisa. As descobertas, né, os avanços que vêm sendo galgados, feitos, em relação ao assunto menopausa, eles são muito atuais. Tem muita coisa acontecendo agora. Muita coisa nova. E aí, agora, 5 anos atrás, não tinha, entendeu? Então, era o comecinho disso, e ali já eu entendi que não, pera, a reposição, ela é, se você puder, porque aí tem isso, quem pode, quem não pode, tem 1000 coisas, tô falando sempre só de mim. Mas aí eu não tinha um impedimento, a reposição, cara, ela vai depender do tipo de hormônio que você tá usando. E ali eu entendi que eu ia me beneficiar com a reposição. Então pedi indicação para amigos da área, fui num outro médico. E aí esse médico tinha o conhecimento que a maioria dos médicos tem, então ele é um excelente médico. Só que aí eu tava usando cipionato, porque a sua testosterona tá muito baixinha. E aí pensa, eu já gosto de ganho de massa, você tem alguém dizendo que, não, tá de boa a essa altura, no momento, não é... Tá bom, ok. E as coisas estavam rolando ali, beleza. Esse era o cenário, eu tinha melhorado, lógico, mas assim... Houve erros do tipo, eu não tava tomando progesterona, é só estradiol, isso é um crime. E eu não sabia disso na época, né? Então tá, 1 ano mais ou menos, 1 ano e pouco nisso. No paralelo, chega meu namorado, que não é um cara do treino, da dieta, enfim, ele joga tênis, ele faz Gil, enfim, mas ele nunca fez uma dieta na vida. Né? Não tem esse olhar, essa disciplina, não é, até agora está mais interessado, mas esse é um cara que você não poderia imaginar. Ele viu a carnívora meio do mesmo jeito que eu, porém, curiosamente, por outras razões, assim, acho que era para ser assim, é um assunto que ia voltar para mim, mas naquele momento ele acabou dando atenção mais do que eu antes de mim, e ele decidiu, do nada, vou experimentar a carnívora. Isso me fez falar, pô, legal, mas por quê? Né? E aí ele me deu uns toques do que ele tinha visto, que eram pessoas X que tinham falado e que eu já tava na lista, assistir mais tarde, sabe? Sim. Vou ver, tá bom. Não, então vou ver. E ali, rápido, porque eu tenho isso, né? Eu passo 4 dias que eu vou sumir, eu vou mergulhar e eu vou ver aquilo. E aí, internet facilita, né? Uma coisa puxa a outra. Aí eu já descobri algumas referências que já se provaram fontes mais seguras. Rapidamente eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso aqui, porque isso aqui é no mínimo promissor. Eu preciso. Pô, não faz sentido, eu fiz todas as dietas que chegaram pra mim ao longo da vida. Eu tô entendendo que eu devo ter feito uma cetogênica errada. Eu preciso fazer isso, certo? Porque eu tenho que ver como é que eu vou... O que é isso pra mim? Mas tinha relação com a menopausa? Tinha? Não, Clara, não. Não tinha. Era saúde. Você fala, precisa resolver a saúde. Antes, era curiosidade. Como pode haver uma dieta que tá sendo validada por pessoas... Que muda tudo, né? Algumas delas, tipo, quem eu vi falando e o que eu vi falando, onde eu cheguei, aí eu falei, pera... quem que é? O Shawn Baker. Compra o livro. Compra a Carnivore Diet. Pega o Saladino lá. Vamos pegar o livro dele. Comprei os 2 livros, já li, enquanto eu via tudo. Então assim, em 2 semanas.
eu tava pronta pra fazer. E aí eu abri um Instagram, do nada, assim, tipo, comendo, e aí falei, putz, melhor eu avisar, né? Galera, vou comer carne. Inclusive, eu tinha tentado trocar uma ideia com o meu nutri que me acompanhava na época, que é um querido, excelente nutricionista. Mas quando eu disse pra ele que eu queria fazer a carnívora, ele me mandou a pergunta mais óbvia, mas que também já limitou tudo, que era, mas cara, não dá pra você ficar sem fibra. E ali eu falei, bom, eu acho que, mas se der, eu vou tentar. Mas não vai dar pra ser ele a me acompanhar. E tudo bem. Aí eu abri o Instagram e tava falando, pô, vou experimentar. Eu falei, aliás, se alguém souber de um médico que seja bom, que possa indicar alguém que faça carnívora, dá um salve, porque eu tô procurando alguém pra me acompanhar. E pum, chega uma mensagem pra mim de um médico falando, oi, Penélope, prazer, meu nome é Arthur Ribeiro, eu trabalho com medicina metabólica, pelo que eu ouvi você falar, eu acho que é exatamente o que você tá buscando, eu trabalho quase que somente com cetogênica, são poucos os casos, né? Mas eu sei, minha orientação é cetogênica e eu tenho dezenas de pacientes carnívoros. Se você quiser, eu faço questão de te acompanhar. Eu falei, bom, anjinho, porque meu anjo da guarda é um cara. Eu falei, bom, vou ter que trocar uma ideia com esse cara, pelo menos, porque é alguém, vamos começar. Ele é de Fortaleza, a gente se falou. E ali, putz, virou meu amigo. Porque ele, primeiro, ele tem muito conhecimento, ele é muito sério. E ali, aí juntou a menopausa, porque daí então vamos pedir todos os exames, era aquela lista, 87 exames. Aí ele olhou tudo, ele não fez só te passar a dieta carnívora. Não, vamos olhar você, não. Medicina integrativa mesmo, né? Que eu acho que ele ainda prefere chamar de metabólica integrativa, nesse sentido de juntar tudo, mas que é essa galera lá fora, e aqui você tem alguns representantes disso, tipo, que é um cara, inclusive, com quem o próprio Arthur trabalha, que é o Alexandre Duarte, que são referência em medicina metabólica, né? E aí essa galera é a galera que bate no peito e defende que cetogênica é o mínimo, que o ideal é carnívora. Então, se eu vou fazer carnívora, eu tenho que ouvir desses caras. Eles são desse nível? Sim. Super pró carnívora. Porque é muito o que eles acreditam, né? Sim. E, na verdade, segundo eles, não é o que eles acreditam, é o que é melhor, ponto. Né? Então, beleza. Ok. E aí eu fiz os exames, e nessa primeira bateria de exames, a gente pegou um início de Hashimoto. É mesmo? E ali eu buguei. Porque, eu nunca, desde os 12 anos, tem uma coisa que eu controlei, não tanto, podia sempre ser mais, mas a minha vida inteira foi orientada para uma alimentação dita saudável, né? E eu sei o quanto eu me dediquei, o quanto eu abri mão, então, sacrifício em algum grau. Então, se tinha uma coisa que eu esperava, era, no mínimo, ser saudável. E aí, essa foi uma porrada, assim, tipo... Eu lembro do que ele falou pra mim, falou, quando eu digo que a aveia não... eu, puta, sabe? Mandou essa? Mandou, ele é muito dos meus, tanto é que a gente virou realmente amigo. E eu falei, cara, entendi. Então, eu comecei a ver, no meu caso, eu tenho uma razão, além da vontade, da curiosidade, eu tenho uma indicação mesmo para carnívora. Então, se era algo que eu já queria fazer, eu já estava inclinada a fazer, ali eu descobri que eu tinha uma razão a mais para fazer. O corpo já estava chorando um pouquinho. E eu falei, bom, então vamos fazer. Aí vem as doideiras. Minha mãe na época estava morando comigo, porque ela voltou da Itália recentemente, e ela agora não tá comigo morando, tá morando com a irmã, tá toda feliz e tal. Mas minha mãe, que é uma figura, morou na Itália há 40 anos. Nossa. Carboidrato, tipo macarrão. Pelo amor de Deus, uma ofensa. Minha mãe do nada, me ouvindo, porque aí o assunto entre eu e meu namorado... Era isso. E as descobertas, as percepções, o que viu de informação a mais e tal. E a minha mãe, muito curiosa, virou e falou assim, eu vou fazer. Aí não acredito. Eu falei, deixa ela, não vai conseguir. Vai, tudo bem. Mas seria excelente, né, se fosse. Ela virou a chave do dia pro outro e ela começa em menos de um mês a falar, filha, as minhas dores nas articulações dos dedos, elas estão muito melhores. Será que é a carnívora? Que maravilhoso. Será, mãe? Começou a desinflamar. Então, assim, tudo pra dizer que a carnívora, ela virou
uma chave em mim que ela mudou a minha vida por completo. E aí, voltando, porque hoje, inexplicavelmente, eu sempre abro janelas, mas é sempre difícil quando a gente abre janelas voltar. Eu lembrei agora do porquê que eu falei disso. Você estava falando de perceber esse aprendizado e o quanto a dieta, essa transferência do autoconhecimento, e muda a sua perspectiva, né? A minha alimentação nesses últimos meses, né, quase 2 anos, ela me tirou de um lugar que eu não sabia qual era. Eu sempre fui muito intensa, desnecessário dizer. Ju. Coisa de leve. Eu sempre fui muito intensa, eu sempre fui muito apaixonada, então eu sempre fui dada a demonstrações de afeto. Eu perdi o número das surpresas que eu fiz para garotos na vida e declarada, e eu tomei muito, né, não, e partiram muito meu coração, porque eu sempre fiz questão de entregar assim, e tudo bem, né, eu sempre soube o valor disso, e só faria sentido o dia que eu encontrasse alguém que visse esse valor, enfim, então tava tudo certo. Eu sempre me coloquei nesse lugar porque era importante para mim. Mas eu sempre achei que esta sensibilidade, né, porque essa intensidade também é uma medida, você falou, sensibilidade artística, talvez. Então, e aí eu acho que culturalmente também, nesse século, a gente foi muito para esse caminho, e é outra discussão, mas as emoções sempre tiveram um papel muito grande. E eu sempre fui um pouquinho melancólica, né? Eu passei por uma relação muito doentia por muito tempo, isso me fez muito, isso me deprimiu muito, então, mas tirando este pedaço, que é um pedaço extenso da minha vida, mas mesmo excluindo ele, né? Antes disso já existia. É a existência, eu sempre, esse amor imenso, infinito por animais, tudo isso para mim são indícios. E não tem nenhum problema, eu amo ser desse jeito, tá tudo certo. Eu me orgulho, inclusive, disso, porque eu acho que tem um lado excelente, muito, muito bom mesmo. Uma intensidade de cor da vida que só aí você encontra, então tá tudo bem. Mas isso sempre teve muito perto de coisas ruins, emoções ruins. Então, de medo, de falta, de insegurança, de carência, de falta de valor, de tristeza mesmo. Então, sempre teve uma sombra meio próxima, no mínimo de uma melancolia, e aí eu sempre escolhi ver o lado bom disso, como eu já, né, tentei desenhar aqui, mas era isso. Mas ele estava lá, ele estava presente e você tentava seguir a vida. Eu nunca, tirando a época que eu mencionei, ali eu de fato fiquei muito deprimida e até... Foram quantos anos mais ou menos? 10. 10. Então assim... Igual a mim. Até um pouco mais, mas a relação em si 10, e aí o tempo de desvencilhar de fato, né? Mas assim, ali, hoje, eu penso que até depressão mesmo, eu não tenho grande chance de ter, porque... Você passou por isso? Eu pensei muitas pode parecer exagerado, mas seriamente eu pensei algumas vezes em pôr fim a tudo, né? Então isso acho que é uma medida suficiente, né? E diz do quadro onde eu tava, obviamente há um grau grave de depressão ali, porque não tem como, era da situação. Você interpreta que estava, ou era a situação? Era a situação. Era a situação, era o contexto que estava tenebroso. Era a situação, e aí talvez isso que eu tô falando, essa minha característica, mas de toda maneira, eu já ouvi de uma profissional da psicanálise que a maioria das pessoas que chega no nível que eu cheguei morre naquela relação, seja porque vai até o fim da vida naquela relação ou porque tira a vida pra encerrar a relação. Então, sei lá, se eu estivesse também tão deprimida assim, eu talvez mesmo, apesar de toda a depressão, eu tenha conseguido sair ainda bem, mas voltando, tirando esse, que é um momento extremo, né, sempre tive isso, sempre percebi mais ou menos, mas sempre foi inegável. A carnívora, esse tempo, e demorou, tá? Isso é recente, essa descoberta. Tem nem 2 meses. Tá. Algo em torno de 2 meses. Teve um dia, e foi um dia mesmo, em que na minha manhã,
quando eu saí ali na varanda de casa, eu senti, e é meio louco falar isso, mas é real, a minha existência diferente. E era como se eu, pela primeira vez na minha vida, observasse os meus problemas com uma distância deles. E eu pudesse dosar o grau de... assim, sem negar a importância dos problemas. Então, racionalmente, o entendimento claro de problemas e desafios. Mas emocionalmente, foi a primeira vez que eu olhei para situações da minha vida sem carga emocional sem se negativa. Sem se envolver. E isso, isso certamente é uma das experiências mais loucas, mais marcantes, mais inesperadas da minha vida inteira. Cara, que maravilhoso isso. Eu sou do yoga, né? Então trabalhei muito meditação e tal. E eu percebo as minhas evoluções emocionais em períodos de meditação mais alto, mais baixo. Só que esse contexto de você não estar inflamada, que é o que você foi se desenvolvendo, foi se limpando, cara, faz muito sentido, né? Porque hoje boa parte da ansiedade, das dores de... Hoje, assim, eu trabalho com um monte de gente, né? Aí... Tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo tem um mês, assim, pouco. Aí eu percebi um dia, ela fala, tô com enxaqueca, hoje eu não vou conseguir te acompanhar na palestra e tal. Imagina, vai pra casa, relaxa, descansa, tá tudo certo. Semana seguinte, enxaqueca de novo. Aí eu falei, fulana, deixa eu te dizer uma coisa, você tá inflamada. Você tá inflamada, cara. Isso daí é seu estilo de vida. E a gente sabe disso, porque você viveu isso, né? A gente começa a olhar para as pessoas e a gente começa a falar assim, cara, esse mundo tá louco. Porque a gente tá escolhendo. O que sabe uma das coisas que mais me deixa indignado? Eu não acho que a gente tá escolhendo, porque eu acho que a gente não sabe. Ai, PC, sabe por quê? Eu pego o cara e falo assim, o problema é a indústria farmacêutica. Eu falo, cara, qual o problema da indústria farmacêutica? Tudo bem, tem conflito de interesse? Tem conflito de interesse. Pô! Às vezes o médico prescreve mais. Da indústria farmacêutica. Não, mas escuta óbvio. O ponto. O cara pega e fala assim, olha o ponto. Eu falei, cara, ele tá produzindo remédio. Mas quem tá se ferrando mesmo? Ah, não, então o problema é a indústria alimentícia. Eu falo, mas, cara, quem que tá escolhendo comer? Não, o que mas você eu tá concordo comendo? com você. Eu concordo em grande medida. Mas eu acho que você citou duas faces de uma mesma moeda. Para começo de conversa, no meu entendimento. Sim, são parecidas. Não, são duas faces da mesma moeda. Você tem de um lado a indústria farmacêutica, do outro lado a indústria alimentícia. É óbvio que a indústria farmacêutica produz remédios e inúmeras vezes, ainda bem pelos remédios, né? Tipo, penicilina, antibiótico, você tem, é inegável. Que salva vidas. É inegável. Agora, é inegável que a gente, enquanto sociedade, recentemente, para falar do meu tempo de vida, meu avô era médico, né? Então eu vou falar só da minha experiência. Se o remédio virou a regra, isso sim. Você medica os sintomas, eu nunca, ou quase nunca, vejo médicos e pacientes me relatarem que foram a médicos que questionaram ou que apontaram para causas eventuais. Mas aí é que tá, por isso que eu disse, eu acho que a gente não sabe. Eu tenho essa sorte, é da minha característica, eu sou curiosa. São assuntos que, sei lá por que razão, porque não era no meu pai, odeia academia. Meu avô jogava tênis, tadinho, mas era só isso. Ninguém ia pra academia na minha... Não, o universo da saúde não tava no meu entorno mais próximo, mas por alguma razão eu fui me aproximando e sempre me despertou interesse. E aí, pra mim, foi muito natural buscar informação. Eu dei sorte, tô aqui, a internet tá aí, crescendo junto, juntou literalmente a fome com a vontade de saber, né? E pra mim, ótimo, mas a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é esta inflamação que você tá falando. Acho que não tem a dimensão. Ela sabe que é porcaria. Não, mas elas não sabem. Você falou de um conceito. Você fala assim, a gente olha e sabe, a pessoa tá inflamada. Eu sei, você sabe. Essa pessoa não sabe o que é essa inflamação. Isso é verdade. E a inflamação, na medicina metabólica, que é essa que hoje faz mais sentido do que qualquer coisa pra mim, a inflamação, ela tá junto, ela é um forte elemento fundador
de todas as doenças modernas. Exatamente. Mas aí, se você não sabe o que é inflamação, a inflamação, a pessoa no máximo, a maioria das pessoas vai associar a inflamação à febre. Febre é inflamação aguda, mas a gente está falando de inflamação crônica. Baixos índices de inflamação, você não vai perceber que essa inflamação está lá. Só que essa inflamação, ela vai se espalhar devagar e silenciosamente para absolutamente todos os órgãos do seu corpo e de acordo até às vezes com a sua genética, com outra, ela vai acabar afetando mais um determinado órgão, mas é a inflamação. E aí vem, mas o que causa inflamação? Mais do que qualquer coisa, a gente pode apontar 2 grandes responsáveis: carboidratos refinados, né? Quanto mais refinado, pior, né? Mas carboidratos refinados, hiperprocessados, carboidratos de alto índice glicêmico, mas não só, a gente tá falando dos piores, mas tá. E gorduras processadas, gorduras industrializadas. Cara, isso tá na alimentação de todo mundo. Eu tava vendo de todo mundo. Eu tava vendo um podcast de uma pessoa que não é da área da saúde, mas é um cara letrado, um cara inteligente, um cara culto. E aí, numa brincadeira, na conversa ali entre amigos, ele solta: não, mas eu não tô comendo carboidrato. Menos de 30 segundos depois, ele falou: não, mas hoje de manhã eu comia ovo, né, tapioca. Eu, como assim? Como assim? Comeu uma tapioca? Falou que não tava comendo carboidrato, comeu uma tapioca. Eu fico tipo louca, entendeu? Não é porque não tem glúten, que não tem carboidrato. Não sei, não é meu amigo. Eu fiquei com muita vontade. Se fosse ao vivo, ia estar lá a minha pergunta. Mas tapioca só não tem glúten. E é um carboidrato hiperprocessado. É uma farinha branca que só não tem glúten. Então, assim, é isso. Eu entendo que as pessoas poderiam ter toda a informação. A inflamação. Toda a inflamação elas têm. A gente já temos. Mas a informação elas podem ter. Mas eu acho que o nosso entorno, eu acho que o meio, né, os interesses que norteiam as nossas escolhas, eles não têm porque eles não literalmente ganham nada. Eles não vão... Você não pode querer que essa galera chame a sua atenção. Aí você vai confiar em quem? Em agências reguladoras, como a gente faz, e me parece outra insanidade. Eu acho que o maior conflito da indústria farmacêutica, cara, eles patrocinam os estudos. Pô, sério? E aí? Estudo é caro. Se você só for botar grana naquilo que vende um remédio, você não tá investigando saúde. Você não... Desculpa. Por isso que eu acho que o lance é o que você fez. Cara, a gente precisa ter autonomia. Não dá pra depender. Tem uma garrafinha aí. Eu concordo, mas será que todo mundo... Cara, não é certo, né, como sociedade. Assim, realmente, assim, na hora que a gente pegar uma parte da população, a gente sabe que boa parte das pessoas vão indo na narrativa, vão indo com, né, a Maria vai com as outras. Mas nem conseguem enxergar que existe uma narrativa. Não consegue, eu concordo com você. O que é uma tristeza. Mas você foi atrás, eu fui atrás. Porque, cara, a gente começa a falar, não é possível, né? Vem de uma indignação de você falar, cara, eu preciso melhorar. No meu caso, o Hashimoto, eu não admito. Mas, por exemplo, vai um exemplo rápido. Você pega toda a ideia da demonização da gordura saturada e dela supostamente ser a responsável, coitada, por problemas cardiovasculares. Na origem desta falácia, você tem um estudo, você tem um cara central que fez um estudo e fez uma prática que é muito comum em estudos científicos e a gente, óbvio, não sabe, que é cherry picking. Então ele foi lá, ele selecionou, dentro de um estudo mais amplo, ele selecionou os dados que validavam algo que ele, como cientista, estava vendo que não era verdade, mas ele não quis dar o braço a torcer, porque... Você pode ser vaidoso e normalmente cientistas tendem a ser. Então, assim, não vou dar o braço a torcer, vou escolher os dados que validam o que eu já vinha defendendo, mesmo que seja mentira. E por causa deste cara e de tudo que veio depois disso, tratado como verdade, a gente simplesmente passou a seguir no mundo ocidental a dieta low fat, no fat. E tipo, você tirou a gordura saudável da vida das pessoas. Isso foi deliberado, isso foi
feito. E aí foi bem intencional, patrocinado pela indústria, Mas né? isso ditou. Olha o tamanho do problema que foi criado ali. Então o Eisenhower teve o infarto, o Ancel Keys validou ali a hipótese dele de que era gordura saturada e tipo não era. Todas as mudanças. Gente, a pirâmide alimentar. Eu tô falando, a gente até aqui eu tô falando só da questão da gordura. Logo depois disso, entra a pirâmide alimentar. E no início, a pirâmide alimentar recomendava 11 porções de carboidrato por dia. 11? Ninguém nunca disse pra mim, ó, o processo que o seu corpo faz quando ele detecta mais do que, sei lá, acho que são 2,5 gramas a 4,5 gramas, nem 5 gramas de glicose na sua corrente sanguínea, o corpo reage a essa quantidade de glicose como se ele precisasse tirar isso dele. É como se fosse uma toxina. Uhum. Vamos comer 11 porções de carboidrato por dia para sermos saudáveis. Gente, eu entendo, a fome, a agricultura, mas e a verdade ficou aonde? Quando eu li o livro do Paul Saladino, nenhum impacto para mim foi maior, tanto é que veio agora na minha cabeça. O cérebro humano estava se desenvolvendo, a gente era caçador, e ele estava crescendo, e a gente era caçador, e ele estava crescendo, e a gente era caçador. Aí tem uma hora lá na curva do crescimento do cérebro humano que ele para de crescer, e essa época coincide com o quê? Com o surgimento da agricultura. E aí o cérebro diminuiu, sei lá, acho que é 10%. Mas tá de boa. Nesse momento, Cara, mas quando você pega um Paul Saladino, assim, quando eu entrei na carnívora, que eu testei a carnívora por 30 dias, eu escutei do Joe Rogan. O Joe Rogan, ele tem vitiligo. E ele tem alguns blank spots, assim, né, no corpo dele. Depois que ele fez 30 dias, ele voltou chocante, dizendo que ele estava com um nível de energia que ele nunca tinha tido na vida e que os blank spots dele começaram a diminuir. E aí tem um médico nos Estados Unidos, eu acho que todo médico atualizado fala isso, que todas as doenças autoimunes estão em um corpo inflamado. Então é categórico isso, né? Que as pessoas esquecem isso. E aí, nesse momento, cara, chama atenção pra mim. Eu falo, cara, eu preciso fazer esse teste. Ficou no meu radar até eu encontrar uma nutricionista carnívora. Que já é difícil por si só. Raríssimo. Quem é o atleta que você tá falando? É o Alexandre Medeiros? É o Alexandre Medeiros. Pô, cara, o cara corre não maratona. Maratona é para Brutal. amadores. O cara corre ultramaratona, em jejum, em cetose. E ninguém sabe disso. Como assim? Ninguém sabe disso. E a ciência por detrás, você sabe que quando mensuraram a flora dele? Não vou nem chegar na flora. Eu sei da flora. Eles fizeram tudo, né? Mas o que eu mais fiquei impressionado é que mediram a glicemia dele intra-treino e deu baixíssima. Um nível de glicemia que você falaria assim, cara, você estaria indo pro hospital agora. E ninguém sabe explicar essa parada. Isso é o que mais me choca, sabe? A ciência ainda não tá conseguindo explicar isso. Óbvio, quem tá no meio sabe. Mas eu tô falando da grande ciência, de todo mundo. Pois é, eu lembrei de uma frase de um cara que chama Juan Carlos Santana. Ele é um cara grande no funcional. E, enfim, o Fernando Jäger, que é meu amigo, e eu acabei esbarrando nele quando eu estava buscando uma formação de treinamento funcional, porque eu acabei me formando em educação física acho que eu terminei com 46, 47. Que legal. Eu acho que eu lembro dessa história. Era um assunto de interesse, eu tenho uma experiência de vida imensa, e até um pouco também pelo fato de que já tinha um Instagram, sempre querendo produzir algum conteúdo ou querendo, de alguma maneira, associar a minha verve comunicadora com um assunto que é formador para mim e que é importante na vida de todo mundo. Então, esse desejo de dividir tudo que eu descobri, porque eu fui entendendo o quanto ele era importante para todos nós, né? Então, eu fico querendo beliscar todo mundo, assim, contaminar. E só posso falar de mim. Então aí eu falei, bom, vou fazer educação física, porque pelo menos eu tenho um diploma, né? Acabou aquela história de se você for presa, pelo menos eu tenho diploma. Você não tem mais, acho que não tem mais cela especial, né? Mas enfim, tenho um diploma. Acabei fazendo sexologia, acabei fazendo uma pós em sexologia
porque eu tinha um diploma na área de saúde, né? Porque é o que se precisa mesmo? ter. Você fez depois da educação física? Depois de ter educação física, eu falei, podia fazer uma pós em sexologia. Eu gosto de estudar, eu queria que o dia tivesse 72 horas. Seria... Eu aprenderia mais numa vida só, mas é isso. E aí, tudo pra falar que aí eu fiz essa formação do Yeager e do Disney, que é pela IHP. A IHP é o Institute of Human Performance, que é gringo, é do Juan Carlos Santana. O Fernando estudou na gringa, conheceu, fez um curso lá de funcional muito tempo atrás, tal. Pirou com o Juan Carlos, eles fecharam, se deram bem. O Yeager trouxe pro Brasil a IHP. Eles até estavam presentes numa competition até um outro dia lá, que era, enfim, um projeto especial de academia, usando a metodologia da IHP, até para unificar os profissionais das competitions e tal. Legal. Muito legal. E tudo para falar que o Juan Carlos Santana, ele, um dia numa palestra que eu o conheci, ele fala, né, que na época, falando da época do funcional, e ele documentou tudo. Ele aprendeu com os mestres e ele foi juntando, conseguiu abrir o espaço dele e ele sempre registrava tudo dos seus alunos. Então, ele devia ter um acervo enorme. E aí, quando as pessoas perguntavam, tá, mas e cadê os estudos? Que ele jogava todas as caixas e falava, tá tudo aqui, é só alguém organizar. A verdade eu sei. Se a ciência quer organizar, ela que organize. Os dados estão aqui. E é um pouco isso. Né? Esse conhecimento que a gente está aqui debatendo, de novo, precisa ter um estudo. Cara, quando você vai ver a realidade dos estudos científicos, você vai entender que, primeiro, tem estudo para provar tudo que você quiser. De todos os lados. E aí, tudo bem, você pode ser essa pessoa que vai buscar um entendimento de quais são os elementos nos estudos científicos, aí você vai ter que entender um pouco de estatística, de média, de critério, e dá, porque aí agora com a internet você vê pessoas que às vezes você não tem todo o conhecimento, mas uma coisa que pra mim também eu tenho essa sorte, isso ficou muito claro pra mim desde muito cedo, e eu só posso perceber isso hoje. Eu sempre busquei os dois lados de uma mesma coisa, sacou? Esse é um pensamento que eu não sei se foi um pouco do meu pai, um pouco do fato da época que eu nasci, de ter muita biblioteca, muito livro ao meu redor e disso ter sido colocado pra mim como algo interessante e importante, e eu ter me imbuído disso, mas assim, pra mim é meio óbvio, entendeu? Que se você só ouvir um lado, você não tá, a sua honestidade intelectual precisa desse todo, né? Você precisa entender aí o outro lado e o contraponto. E aí você pode até nunca chegar numa conclusão, ou pelo menos demorar muito tempo, mas ainda assim, ainda que sem a conclusão definitiva, você vai pelo menos chegando mais perto desse alvo. É meio óbvio, entendeu? Então, me conta o que você tá comendo. Hoje? Como é que tá a sua dieta? Eu nunca... Ela é maravilhosa, né? Porque é pouquíssimos elementos, né? É muito simples, porque na maioria dos dias... Bom, primeiro, todo dia, normalmente eu faço só 2 refeições, né? Então, eu já treino em jejum, e aí a minha primeira refeição já é pós-treino. Você treina muito cedo? Eu treino menos cedo do que eu gostaria, né? Eu tô fazendo um esforço cada vez maior, mas ainda não cheguei no que eu quero, de trazer... Eu tô querendo treinar às 11 da manhã na academia. Eu gostaria que fosse 10. Mas dada tudo que eu gosto de fazer antes em casa, meio que preciso também, mas aí esses dias até meu namorado falou pra mim, gata, por que você não acorda, não faz nada e vai treinar? E eu falei pra ele, eu vou chegar nisso. Por quê? Porque daí eu vou trazer a minha segunda refeição pra muito mais cedo. E supostamente este é o melhor... Pra dormir, você disse. Não, nem... Digestão, né? Mas não, o jejum mesmo, né? A questão do jejum intermitente, já há pesquisas que dizem que jejum intermitente é sempre legal, o corpo, ainda mais a maioria das pessoas, precisa, se beneficia, independentemente do tipo de alimentação que elas fazem. Todo o corpo humano, em geral, hoje em dia vai se beneficiar de uma janela maior de espaço vazio nele. Então, tudo bem, se você só consegue comer às 2 da tarde, aí vai jantar às 8, ainda assim, tá valendo, mas... Há estudos de boa qualidade que sugerem fortemente que o melhor mesmo é parar de comer até no máximo às 5 da tarde.
né? Dizem até 3. Eu vejo gente falando 4 horas, minha última refeição. Então vamos ficar ali meio nas 4, né? Então pra isso eu tenho que puxar a minha pra primeiro. Aí eu até falei pro Lu, falei, cara, eu vou... eu acho que eu não vou conseguir fazer isso de uma hora pra outra todo dia, mas eu vou pelo menos tentar fazer um dia, depois eu tento fazer novamente e vamos. Mas hoje eu chego pra treinar ali às 11, às vezes eu chego até meio-dia, mas beleza, eu dou conta em termos de energia, tá tudo bem, eu treino, quando eu volto eu como 350 gramas de carne, de 300 a 350, sempre carne muito gorda, carne vermelha. E é tão legal, porque as pessoas falam, mas a carnívora é muito cara. Bom, eu passei pela experiência real de colocar no papel e não. Cara, é delivery de comida. Vamos fazer a conta mas do que essa galera... Não, sem dúvida, mas mesmo que você não peça, tá? Quando você não come nenhum vegetal, nenhum cereal, nenhum industrializado porcaria, você tira tanta coisa, e aí, no fim, o que você vai comer de carne por dia, em peso, vai ser de acordo com o seu peso. Então pensa, se eu for comer só carne, eu vou comer 700 gramas, 600 a 700 gramas de carne por dia. Uhum. Então assim, rapidamente, são 20 quilos de carne. Nossa, mas eu não como o filé mignon, até porque filé mignon é uma carne magra. Então não, ela é cara e ela é mais magra. Então tudo bem, eu sei que tem as carnes mais nobres, que elas têm a gordura entremeada, mas sem ir pra este lugar, grosso modo, carne gorda é mais barato. Então, tipo, 20 quilos de carne gorda é bem mais barato do que o mercado de uma pessoa em geral. E aí eu costumo variar, porque eu gosto muito de carne vermelha, é um fato. Às vezes, uma vez por mês, assim, eu tenho vontade de comer um porquinho ou um frango. Você tem preferência de algum lugar que você pega? Eu fiquei viciado em assim... Eu descobri um site, um aplicativo, eles têm ofertas e eles têm uma marca de carne 100% alimentada a pasto. Grass-fed. E aí, quando eu posso... Né? Maravilhoso. Que é mais caro, né? Essa é mais caro. Mas, por exemplo, eles têm um pacotinho de 800 gramas, que a última vez que eu comprei tava R$45, 800 gramas. E é bem carne grass-fed moída. Bem você junta assim na mãozinha, ó. E gordinha. E aí, bem tipo, gorda. a chata faz tipo um hambúrguer artesanal manual, um hambúrguer manual, né? Mesmo ali. Eu já gosto de carne crua mesmo. Então, pra mim... Eu tô dando exemplos de que não, e é uma carne gorda a que vem a moída, sacou? Ela já vem uma boa quantidade de gordura. Muito como eu gosto muito de ovo, à noite, na maioria dos dias, eu janto ovo, né? Só ovo? Ovo é só ovo. Só ovo. 5, 6 ovos, ou eu faço eles mexidos, do meu jeito, que tem um jeito especial. Esses dias um amigo meu que mora na gringa, eu fiz uma story de eu fazendo meu ovo, e aí ele mandou, eu estou passado, que assim, ó, viado, né, desnecessário dizer, eu estou passado, eu achei pela primeira vez alguém que faz os ovos como eu achei tão bonitinho, porque ele foi descrevendo, e ele falou os meus critérios mesmo de elaboração dos meus ovos mexidos, bateu mesmo. Mas às vezes eu também faço eles... Não, mas como é? Explica, a gente não, é porque eu gosto de gema. Mais molinho. Eu gosto dela amarela escura, mais mole. E eu não gosto de misturar muito a gema na clara, porque daí eu faço assim, eu começo comendo a clara, e eu deixo a parte que tem ainda, tá misturado, né? Mas que tem, não são as gemas vermelhinhos. Inteiras. Mas eu concentro mais os laranjões e deixo eles por último, né? Eu tento fazer isso. Com sal, beleza. Mas eu também faço batido com creme de leite, um pouco de creme de leite. Uhum. E daí faço tipo fritada, assim, aquela omelete que tem em restaurante coreano, faz assim. É tipo uma omelete Fuffles, assim, ela é meio japonês, eu sei como dentro. É que é. Eu tento fazer do meu jeito e fica muito gostoso. É isso, ou é carne ovo ou é carne. E esse creme de leite é um creme de leite? Eu uso creme de... É que assim, de novo, né? Se você quiser creme de leite fresco, você não... Estragar super rápido. O fresco... Não, você nem pode... O creme de leite cru, não pasteurizado, a nossa agência de segurança sanitária não permite. Mas eu tenho um canal, se você quiser... Eu te conto aqui. Eu amo descentralizado. Esses dias um amigo também foi me visitar. Não, vem da fazenda. Muito manteiga da fazenda, você não tem noção. Manteiga, eu tenho uma fonte de ghee de grass-fed. E aí cara, eu compro uns potes assim de 3 quilos e cacetada, porque ghee de manteiga grass-fed foi a única que eu descobri até hoje. E aí o creme de leite que eu uso hoje é creme de leite A2A2, já que hoje a gente tem uma marca aqui que é de leite A2A2 e
a gente sabe que é melhor para nossa digestão. É um leite melhor, né? Para quem não sabe, né? Porque aí é a questão genética das raças de vaca e tal. Mas é mais raro, né? Tem hoje? No Brasil, a gente tem em mercado de grande... chama Lete, a marca. É leite, creme de leite A2A2. Lete. É aquele TTI? LETTI. É A2A2. Então... É o que eu uso o creme de leite deles. Mas é isso, normalmente... Mas você come bem pouquinho, né, Pê? Achei que você... Pô, mas eu peso 60, né? Então... Mas quem passa fome? Quando eu fui pra carnívora, cara, eu comia... Mas eu posso dizer uma coisa? Eu tenho 100 quilos Não também. é só isso. Quando você começa carnívora, o certo é não contar o que você tá comendo. Eu nunca contei. Eu pegava o bifão, o que eu fazia? Eu fazia de manhã ovo e bacon. É difícil achar bacon que não é esses bacon cheio de porcaria. Eu tenho um canal pra trocar com você me passa o seu. Pronto. Cara, que desafio achar bacon, né? Eu tenho comprava os bacon e falava, nossa, esse daqui é uma porcaria. Foi um puta presente, era isso, feito pelo cara, e aí não tem nada. Charcutaria, bem artesanal, né? Vou te dar o contato. Bifão, cara, bem gorduroso. E à noite também, 3 refeições. Você fazia 3? Fazia 3. Mas o almoço eu sentava a bota. Muito sal. Você nunca fez jejum intermitente? Já fiquei 3 dias sem comer. Não, mas o intermitente não é isso. Eu também já fiquei 3 dias. Meu limite foi 3 dias. Janela de 16 horas, fiz bastante. Mas não regularmente? Fiz regularmente. É que depois que você entra no fisiculturismo, cara... É o carboidrato. Tipo assim, eu como... Hoje eu faço uma dieta de fisiculturista normal, totalmente inflamatória. Né? Invalidando todo o meu conhecimento demonstrado aqui nessa entrevista. Apesar de tudo que eu sei, eu escolhi fazer errado mesmo e não me julguem, porque vocês fazem pior. Eu vou testando muita coisa, Não, eu super entendo. E cada um com a sua também. Eu encher meu saco porque minha escolha, eu não tô pregando pra ninguém. Eu tô revelando o que eu descobri, por que me surpreendeu tanto, e aí eu posso também acrescentar a experiência positiva que eu tive. Porque, assim, pra encerrar pelo menos esse assunto, eu tava falando que não se mede o que se come no início. Tem uma razão. Tirou o carboidrato, colocou a gordura ali no lugar como fonte energética, o corpo não assimila isso da noite pro dia. Você falou, eu fiz 30 dias. Você não passou nem perto de completar o que a gente poderia dizer que é um primeiro estágio adaptativo. Porque este primeiro estágio, ele vai demorar... Eu não consegui nem regular meu intestino. Não, e não tem como mesmo. A flora e tudo mais. Porque, enfim, a gente volta nisso. Mas assim, então... Pra você tá certo adaptado, vai demorar ali de 3 a 6 meses, isso em média. 3 a 6 meses. Em média, tá? Beleza. Isso é uma das coisas. A outra, você tirou o carboidrato, começou a colocar a gordura, seu corpo, ele vai reagir a essa gordura como alguém que tá mais do que... você entendeu? Então, é comum que o seu próprio organismo, ele meio que ele vai dizer pra você, irmão, Manda pra dentro aí que é nóis, entendeu? Enquanto tiver cabendo, senta a bota. E você vai fazer isso. Então, só tô te dizendo isso porque depois de um tempo de adaptação, primeiro ao sistema energético, depois mais tempo ainda. Esses dias eu ouvi dos meus médicos, vamos dizer assim, numa live falar, não adianta. Para reduzir inflamação de maneira significativa, é no mínimo 2 anos. 2 Tem anos? gente que demora 5. E aí o cara fala isso com a naturalidade de direto do Tyson na cara das pessoas, mas ele vai mentir? É isso, é bom saber. Você vai comprar essa briga? Força aí, entendeu? E aí a minha experiência, porque assim, eu tive a sorte de nesse momento que eu escolhi fazer, eu poder manipular algumas coisas que vão, e aí é só vitamina e nutriente, não tem, né? Enfim, eu uso os hormônios que eu tenho que usar na minha menopausa, que são só estradiol e progesterona. Bom, eu tomo DHEA, que também é um regulador necessário. E o lance da fibra lá, que aquele cara falou? A gente vai chegar nisso. Mas assim, só pra terminar. Usando tudo que eu pude usar até hoje, isso acelera o processo de desinflamação. Então, por exemplo, o intestino, ele vai ser, se você puder usar algumas coisas, vitaminas, sais minerais, enfim, que vão acelerar esse processo, você vai ter a regulação do intestino muito antes. Porque aí qual é a visão da medicina metabólica sobre a fibra? A fibra, ela vai ajudar intestinos inflamados.
Então, se você tem uma alimentação inflamatória e seu estilo de vida é inflamatório, sim, a fibra vai ajudar você a fazer cocô, porque ela vai empurrar o que tá lá. Mas num cenário onde você tá promovendo desinflamação, se você coloca a fibra, ela vai ser inflamatória no intestino desinflamado. Então aí fica essa dúvida, bom, então precisa? Depende, né? Na minha experiência, meu intestino não demorou tanto assim. Ele demorou. O meu também demorou um pouquinho. Mas ele demorou Acho muito que foi menos. na última semana. Não, mas imagina, eu demorei mais de mês. E aí não é que se não funciona, é que tá lento. Mas aí tem coisas que você... intermitente, digamos assim. Sim, exatamente. E tem coisas, eu não vou lembrar agora qual que era o elemento que tinha numa fórmula, que inclusive eu já não tomo mais, mas que colaborava e não era fibra, mas que colaborava pra minha frequência evacuatórias ir se aproximando do diário. Quando a gente chegou nisso, e eu acho que foram 6 meses por volta disso, isso que era uma das fórmulas sumiu e tô de boa desde então, sacou? Uma coisa que eu percebi também é que o volume fecal diminui demais, porque a gente absorve quase tudo, né? Mas assim, ele diminui demais pra alguém que fez só por um mês. Tá. Na vida normal, como é que fica? Porque, né... Trazer a foto. Eu tenho aqui uma foto pra te mostrar, orgulhosamente. É que veio uma médica aqui falar de cocô, então hoje a gente fala de cocô livremente. Não, eu não tenho nenhum problema. Aliás, uma das coisas muito legais do cocô, porque a psicologia trata, e você sabe, certamente, que é tipo, chama obra. Eu demorei pra pensar nisso, né? É obra. Obrar é cagar, né? É um verbo desse significado. Porque é a primeira obra que a gente produz, e é por isso que criança leva pro pai, pra mãe, né? Ou chama pra ver, porque é a sua primeira grande realização. Porque nós somos seres humanos de merda, não é mesmo? É bom não perder isso de perspectiva, né? Mas não. Volta ao normal. Volta super ao normal. Super ao normal. E eu sou essa pessoa que confere o cocô e fica feliz de vê-lo saudável, cor, né? Forma, aparente textura e densidade, porque tudo isso você consegue depreender de uma análise visual ali. E, putz, são sinais, né? Era o que se tinha antes de ter exame. De informação. Né? Isso é um exame, é por isso que mãe vai olhar o cocô do bebê. O cocô do bebê diz muito. Pô, é uma aula, o bebê não fala, né? Você foi de primeira e continuou. Tipo, eu gosto de botar o pezinho na água antes de entrar, sabe? Mas você tirou, você não... Eu tirei, você botou botei, o pezinho falei, um pouquinho tá e não legal. entrou. Deixa eu fazer outra coisa. Que a experiência, pra você ter, pelo menos, de fato, a experiência completa, o tempo é um fator que não dá pra... Você, lógico, é válido. 1 mês é válido, 3 meses. Não é uma referência... Mas não vai ser definitivo. Não vai necessariamente aparecer em exames, porque não é tempo suficiente, né? Você tem coisas que, por exemplo, pele, por isso que o Joe Rogan falou o que falou, porque pele é uma das coisas que, por exemplo, a maioria das pessoas que faz carnívora porque tem problemas graves de pele, que já tentou tomar um monte de remédio, que já mudou a alimentação, experimentou, faz a carnívora, em menos de 1 mês, a maioria, zera. E aí fica chocado. Minha pele ficou maravilhosa, hidratada. Não, seu cabelo tá maravilhoso. Impressionante. O tanto que as pessoas falam. Tudo bem, é o que eu digo, é uma mistura. Tem várias coisas. Tem meu cabeleireiro que é incrível, ele arrasa, Dani, te amo, não vivo sem você. Tem, mas tem a alimentação, tem o painel de luz vermelha e infravermelha, que é fantástico. Cara, a hora que chegou essa tecnologia... Quais outras loucuras você tá fazendo aí? Eu acho que não é porque loucura. Porque você pega o Pulse Light... Não, o que eu falo de loucura é porque... Não, eu sei que você tá zoando. Tipo, as coisas que são vistas porque, quase cara, você como... Você pega o Pulse Light, ele faz tudo, né? Mas ele tem uma parada que eu queria. Infravermelho, ele tem o grounding. Eu queria o grounding. Ele não usa perfume, ele não passa nada na pele. Protetor solar. Não, protetor solar eu não... Nunca? Eu não uso. Não, nunca não. Já caí nesse conto aí, mas graças a Deus tem tempo. Eu nunca fui da turma muito, mas é muito louco, né? Todas as teorias... A gente precisamos de novas teorias da conspiração, né? Porque todas as que havia viraram realidade. Sabe um negócio que eu mudei absurdo? Desodorante pra mim foi uma das grandes... Desodorante eu uso aquele de pedrinha. Que esse eu já tenho... Minha mãe mora na Itália, lá é comum. Lá é comum? Então pensa que eu uso este desodorante há uns 20 anos.
cara, foi uma das melhores coisas que eu descobri. É bizarro, né? Porque você fedia. Eu chegava no final do dia, cara, tava fedendo. Não, mas o feder ainda é comum a todos nós, em grau maior ou menor, de acordo com as nossas diferenças biológicas e tal. Mas assim, você tapar suas glândulas sudoríferas com aquele tanto de química, tipo, velho... Brutal. Então, assim, eu tô a um passo de usar sebo de boi na cara, talvez. Eu já comprei. Eu já comprei. Eu achei esse mês passado, uma marca aqui que tá na True, minha lista. Coisa, eu acho que é isso mesmo. Ela. Eu tô bem afim, porque lá fora ela já tem um desodorante legal. Eu vi, são os dois minha produtos. Noiva tá usando. São os dois produtos. Ele tem um desodorante que ela tá usando, bem legal, mel de abelha, tem uma cerinha de abelha. Muito legal. Cara, muito legal. Eu tento ser equilibrada. Lógico, talvez vai ter gente que tá me ouvindo e vai falar, imagina, ela é uma louca, só come carne, fala que é equilibrada, desequilibrada total e ainda acha que é equilibrada. Mas eu digo assim... Mas é isso, estão falando que a gente é louco, mas quem é louco, né? Não, e viver mas também, na minha visão, eu ainda sou equilibrada, porque plástico é uma porcaria, todo mundo sabe, mas como que você vai de fato eliminar? Eu faço o que eu posso pra eliminar o plástico da minha vida. Então, o que eu posso? Meus Tupperware são de vidro. Tá, mas a carne que eu consumo, que é grass-fed, vem num saco plástico, brother, entendeu? A água, eu tô morando em Cotia, né? Cotia tem uma água que já me disseram, eu andei verificando, tipo, não é nenhuma água encanada, de fato, tal. Aí, cara, eu tenho que tomar água de garrafa, entendeu? Porque eu também fiz uma investigação um tempo atrás, se tá desatualizada, pode ser que tenha coisas válidas. Mas em termos de filtro, também tem os seus prós e contras. Eu queria filtrar, que é outra coisa que o Saladino tem. Ele tem filtragem, porque lá na gringa tem isso por um valor que não é exatamente barato, mas é possível. Então é filtragem da água toda, água pra tomar banho, toda a água, entendeu? Um dia, tomara, isso chega aqui. Por hora, o painel de luz vermelha já me deixa, assim, eu já fiquei... Porque ele é muito mais acessível. Que horas você faz? Eu procuro fazer sempre de manhã. Logo de manhã pra dar uma acordada. Mas... E porque eu vi uns estudos sérios que melhora a visão 3 minutos por dia de luz vermelha. Então, assim, de novo, né? Direto no olho, você fica de olho aberto. Eu fico. Você pode abrir, pode fechar, mas enfim, eu fico de olho aberto. A questão é, que eu sempre falo também, lógico que o sol... Porque às vezes aparece alguém, mas tomar sol, eu falo, velho, mas nem todo mundo, nem eu, que tem uma mega varanda, moro numa casa hoje com varanda, com tudo, sempre que eu posso, eu tomo sol. Mas primeiro, às vezes não tem sol, às vezes eu não tenho tempo. E outras coisas, pós-treino, a minha recuperação pós-treino com a luz vermelha, nitidamente é mais rápida. Então, assim, de novo... É um conjunto de coisas, você constrói. Sono é um pilar que as pessoas não estão próximas a entender. E o meu sono eu descobri que meu sono nunca foi verdadeiramente bom. Sacou? Eu sempre fui a pessoa que acordou cedo. Você é elétrica, né? Imagina. Aceleradíssima. Adrenérgica, né? Meu médico chegou a adrenérgica. Eu falo, sabe qual foi uma das maiores descobertas que eu tive? Esse episódio ainda não saiu. Cara, esse foi surreal. E eu sou do yoga, hein? Só que eu nunca tinha ido tão fundo assim. Respiração. Nós somos seres respiradores crônicos. Esse vai ser muito difícil pra mim. Cara, e aí eu comecei a estudar essa parada. A gente não dorme bem porque a gente não respira bem. Eu durmo de fita tapa na boca. boca. Eu também. Hoje eu tô dormindo. Mas eu comecei a fazer os exames que eles sugerem, né? Porque o exame... Sem querer. Porque a gente tem a consciência de que o oxigenar do organismo se dá por respirar mais. E isso é uma falácia. O que libera o oxigênio na corrente sanguínea é exatamente o dióxido de carbono. Ou seja, quando você para de respirar, ele sinaliza e ele libera. E, cara, a gente, costumeiramente, numa vida louca que a gente tem, o que a gente faz? A gente tá o tempo inteiro ansioso, o tempo inteiro ativando o sistema simpático. Essa é o meu foco agora que eu tô trabalhando. Eu tô nessa, é a minha nova pira. Você já entrou nessa também? Eu naturalmente tenho uma resistência grande à meditação, né? Eu tentei por algum tempo, pelo menos o mindfulness ali, né? Que não chega perto da... Mas já é um grande avanço. E já promove
claramente melhoras, né? Então eu acho que presença e consciência, em alguma medida, ligar a procurar ativamente segurar, né? Então eu tenho uma sorte, na minha vivência de exercício físico, eu sempre dei muita atenção a parte de contração abdominal, posicionamento de diafragma, isso tem uma relação direta com respiração. Demais. Então, eu tenho intuitivamente, eu procuro, né, prestar alguma atenção, mas não, ainda vamos deixar isso para os 60. Não, mas você já tenho que ter um objetivo para a próxima década. Mas você já tá com tapa-boca, já é um grande E foi muito avanço. mais fácil do que eu pude imaginar. Porque eu falei, quando eu vi, e falei, pô, por que não? Micropóreo eu tenho aqui em casa, eu vou experimentar. Tá, vou fazer. Na noite eu pensei, isso não vai dar certo. E deu muito... E melhorou seu sono? Lógico, né? Não é que resolveu, mas... Teve uma evolução. Por exemplo, noites que às vezes eu adormeço e não ponho, eu acordo pela secura da boca. Porque você tá com a boca aberta. Já respira pra lá. Então você... Lógico, né? Eu chupei chupeta, tomei mamadeira, todas essas coisas que hoje, né, não... Enfim, a gente sabe que não são boas para arcada e que tem comprometimento no desenvolvimento Total, Pô, cara, mas enfim, paciência, né? Mas foi mais fácil e eu, desde a primeira noite, eu nunca mais deixei de usar. Já tem alguns anos. Que louco. Uns 5 anos. Que louco. E panela? Alguma piranha em panela? Eu tento, né? Mas panela é uma das coisas difíceis. As minhas carnes eu grelho em panela de ferro fundido. Eu achei umas muito legais. Mais resistentes. Tem só o problema do peso, né? Elas têm essa questão, porque são muito pesadas. Então você segurar com as suas mãos pra virar assim, tipo, enfim. Tem esse senão, mas é o menor dos problemas. Mas agora, a omelete, putz, eu ainda uso panela porcaria, né? Esses dias, nesta semana, no início dessa semana, eu vi um cara, médico, noiadíssimo, super carnívoro, e ele falou eu salvei esse vídeo, 3 marcas de panela, e aí ele posso dividir contigo, eu tenho até no meu notes, porque eu anotei os nomes para poder verificar, e ele dá no vídeo as razões do porquê que essas são as que ele usa e que ele acha que são as melhores dentro da realidade do que a gente pode. Porque quem que você vai comprar panela de aço cirúrgico que uma panela custa 8 pau? Legal, uma queria, paulada, mas não vai rolar, entendeu? Eu acho que, não sei se é alumínio, como é que é o nome? Que pode? Não. Eu tenho visto, ferro fundido é uma. Mas são as de aço cirúrgico. É só aço cirúrgico? É aço cirúrgico, não. Tem mais um metal, mas agora não vou lembrar. Tem mais uma que eu vi a galera vendendo ali, que tinha um kit até legalzinho, assim. Mas tem um lance dessa de grudar e aí o cara ensina, colocar numa temperatura bem mais alta. Você já foi fazer? Não. Eu já fui fazer. É difícil? Eu tenho uma frigideira de aço e é difícil. E quando dá errado... Que quando bota água e ela flutua, isso, né? Pipoca, né? A água fica saltitante e tal. Quando dá certo, quando dá errado, ia dar errado. Dá errado. E aí você perdesse a tua refeição, e o pior não é perder os 5 ovos, que já não é legal, porque, né, o ovo não está barato. Mas limpar é horrível, então... Nossa. Só pra gente fechar, quem se interessou por isso? O que você recomendaria, assim, em termos de buscar mais conhecimento? Quem que aqui do Brasil... Não, assim, eu quero começar a aprofundar mais. Óbvio, te seguir, que você tá falando disso. Mas e médico, e nutricionista, onde acha essas coisas? Internet, eu fui tudo pra fora, né? Eu fui muito pra fora. Eu acho que é importante... Pra mim foi muito importante buscar lá fora, mas... A pessoa que eu recomendaria é meu médico, o Instagram dele é Arthur Ribeiro Costa, o Arthur é com TH. O próprio Alexandre Duarte, eu não vou saber como, é Alexandre Duarte, mas eu não sei se tem underline, ou se tem ponto, ou se é só arroba, não sei se é doutor Alexandre Duarte, mas eles dois, o Ivan também, o doutor Ivan, é Ivan Ramos ou Ivan Campos? Vou falar assim, o doutor Ivan Ramos, ou o doutor Ivan Campos. Certo, boa. E agora a gente tem os 2 cortes. Porque daí a gente olha. Mas esses 3, enquanto fontes credenciadas, né, com
validação. Respaldo, né? Não, e é isso, são médicos, são formados, né? Tipo, se quiser discordar, vai discordar deles. Eu não tenho, eu tô fazendo a experiência hoje, pra mim, na minha vida, tem feito ainda hoje, 1 ano e 9 meses depois, eu ainda me beneficio, eu ainda descubro coisas ainda novas, né? Sinto que tô melhorando. Então, assim, pra mim tem sido muito válido. Até condiz com que aquele médico falou que pode levar até 5 anos, né? Então você ainda tá descobrindo coisas, faz sentido, né? Você tá 1 ano e 9 meses descobrindo coisas, melhorando. Sem evoluindo. sombra de dúvidas. E ainda tem o lance de que o Hashimoto é a doença autoimune que mais demora, parece que é isso, que é a doença que mais demora. Ela melhora, mas parece ser. Eu já ouvi Pra mais melhorar. de uma pessoa aqui e lá fora dizer que é a que mais demora pra melhorar, né? Então, eu tô aí, vamos ver. Quando eu melhorar, eu te aviso. Quando começar. Maravilhoso, muito obrigado. Foi demais. Eu que agradeço mesmo muito. Parabéns pela trajetória e por essa descoberta, né? Porque vencer o padrão não é fácil. Não é fácil. Nada, a vida não é fácil, né? Eu acho assim, acima de tudo, o mais difícil da vida é passar o tempo dela todo se sentindo vítima e reclamando dos outros, né? Então, assim, difícil vai ser de todo jeito. Mas tem uma forma, pelo menos, que pra mim fez com que eu tivesse orgulho, que é vencer a dificuldade, né? E aí, realmente, só depende da gente. Valeu! Você que tá aí assistindo, se você já experimentou carnívora, comenta aí pra gente saber como foi a sua experiência. Não esquece de verificar se você tá inscrito. Um beijo pra você e até a próxima semana!